Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos chegando, entrando aí na sua casa logo cedo, né? 6 horas a gente já chega, já vai invadindo aí, compartilhando esse café da manhã com você. É um privilégio que se renova a cada dia, gente. E um erro comum nessa nossa vida é achar que nada acaba, que nada tem fim. Por exemplo, sentimento, paciência. Tem gente que acha que isso é vitalício. Meu amigo, vá por mim. Se não valorizar, se não cultivar, acaba. Um dia acaba, então valorize e cultive enquanto há tempo, né? As pessoas que estão ao seu redor e quem você verdadeiramente ama. 6 horas em ponto, hoje é quarta, dia 13 de janeiro, vamos aos destaques de hoje. Ano novo, problemas antigos. O Bom Dia Paraíba recebeu várias reclamações de pessoas que tentam tirar documentos naquele mutirão do Espaço Cultural, mas quando o pessoal chega por lá, não existem fichas. E aí, dor de cabeça? Zuila, bom dia. A fila tá grande já por aí. Oi, Pedro, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo aqui do Espaço Cultural e só para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas na fila aqui para o mutirão de documentos, Everton vai abrir um pouquinho aqui a imagem para mostrar. Olha só, são 100 fichas distribuídas só para emissão de RG, de identidade. Como a gente pode ver, parece, né, que tem muito mais de 100 pessoas por aqui. A distribuição de fichas começa daqui a pouquinho e a gente vai explicar para o pessoal de casa como deve ser esse atendimento. Isso porque, gente, o mutirão que acontece aqui no Espaço Cultural não tem tempo para acabar, não tem uma data determinada, ou seja, as pessoas podem vir com mais calma, sem precisar de toda essa aglomeração. Daqui a pouquinho a gente vai explicar bem direitinho como fazer para emitir esses documentos de forma segura. Não tem necessidade de toda essa fila, Pedro, segundo o gerente executivo do Programa Cidadão. Daqui a pouquinho eu vou falar ao vivo com ele. Até já. Isso é uma cena que está acontecendo desde o ano passado. Meu tio aqui põe a máscara, tá com a máscara no queixo. Põe a máscara direito, rapaz. Se cuide. Daqui a pouco a gente conversa mais, Willa. São 6h02, o governo federal vai antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas em 2021. Denise, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo. Esse pagamento já está previsto para o próximo mês. Também vai ter o pagamento do abono salarial 2021. Essa medida já tinha sido tomada em 2020, está vindo agora em 2021 por causa do fim do auxílio emergencial. Ela não vai ter custo extra para o governo federal, não, porque é uma verba que já estava prevista no orçamento de 2021. Por isso, ela vai ser antecipada e deverá atender principalmente os idosos, né, minha gente? Essas pessoas que têm sofrido tanto nessa pandemia do novo coronavírus. Já vou falar das previsões de pagamentos e como é que essa medida está sendo avaliada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Daqui a pouco, Pedro. Até já, Denise. Até 8h30 estaremos juntos aqui. Saiu o resultado do inquérito sorológico da Covid, realizado pelo governo do estado. Vamos trazer os dados daqui a pouco para você. Com o combustível nas alturas, trânsito engarrafado, muita gente está se virando de bike mesmo, que era lazer, tem se transformado no principal meio de transporte. Por João Pessoa ser uma cidade plana e cada vez mais planejada para o ciclismo, aderir também à bicicleta para vir ao trabalho, não só como lazer e atividade física. Questão de saúde também. Tá chegando a hora do Enem. Vou chamar a Felícia Arbex, que está com um timaço de professores. Felícia, tem dicas de quê hoje? Conte para o estudante que acorda cedão. Olá. Também. Olá, Pedro. Bom dia a todos. Hoje as dicas vão ser sobre história e gramática e como você pode aproveitar esse tempinho final que resta para o Enem para reforçar os estudos nessas duas disciplinas. Então fica com a gente que já a gente dá essas dicas, Pedro. Eu vou ficar aqui firme e forte. O pessoal de casa também. Até daqui a pouco, Felícia. Voluntários se reuniram ontem para limpar a igreja São Frei Pedro Gonçalves, no centro histórico aqui de João Pessoa. O local foi alvo de pichações no fim de semana. Quem precisa comprar máscaras ou luvas, por exemplo, sabe bem que os preços aumentaram e muito nas farmácias, né? Um absurdo o aumento que houve, demasiadamente, mas você não encontra em distribuidor com preço equivalente ao que a gente comprava no mês de fevereiro e início de março. Tá tudo caro demais. Além da pandemia, o cidadão também precisa enfrentar essa alta nos preços dos produtos, o que é um absurdo. O bolso sofre, e muito, meus amigos. No esporte tem notícias de reforços lá para as bandas de Campina Grande.
Exatamente. Bom dia, Caco Marques. Bom dia, Pedro Canizio. Tudo bem? Bom dia para todo mundo ligado aqui no Bom Dia Paraíba. A gente falou ontem aqui no Bom Dia, né, sobre a sondagem do Campinense ao técnico Ederson Araújo. E no 13 é aquela história, né? Todo dia pinta um lá no PV, viu? Mais um, dessa Não vez... sabe se tem paraibano. Não sabe, mas pelo menos o 13, nesse início de temporada, tem Copa do Nordeste. Tem um calendário. Tem Copa do Brasil, né? Então Tem um precisa calendário. realmente montar o time, mesmo sem saber se o Campeonato Paraibano vai ou não acontecer nessa temporada de 2021. A gente vai falar disso. Enquanto isso, também, o Botafogo, no lugar de contratar, está emprestando jogador. É isso mesmo. Já te explico, tá bom? Eu explico pro pessoal. Até já. Abraço. Fiquei curioso. Você não pode explicar agora, não? Não dá, Daqui não a dá. pouco. Já. Ô, Caco, você sabia que tem morador novo lá na Bica? Ah, é? Tá aqui. Eu vou contar agora. Vai contar A agora? gente conversa já. Ó, aqui, ó. É o leão Simba, bonitinho, que foi trazido do zoológico de Ribeirão Preto, em São Paulo, para fazer companhia à leoa Leona, que estava sozinha há mais de um ano. Acabou a solidão, Leona. Pô, muito bem. Tava carente a Leona. Agora Tá, tem, agora tem tá- o seu namorado numa Tá boa. tudo- já chegou o dono do pedaço, hein? Tchau. Até daqui a pouco, Abraço. Caco. São 6 horas e 7 minutos. Na coluna de política, Laerte Cerqueira vai repercutir a morte do deputado estadual João Henrique. Estamos em casa, faça o bom dia com a gente. Aqui é a nossa casa, porque a gente convive tanto, né? Faz parte aí da sua realidade, todos os dias, cedinho, tomando esse café da manhã, é uma relação muito íntima. Manda mensagem para cá e compartilha vídeo, foto, alguma denúncia, o que está acontecendo por aí. Manda para cá pelo 981819700, que é o nosso WhatsApp, tá? Vamos juntos com muita força, foco e fé durante toda essa quarta-feira. Começa o dia com a gente, Paraíba. Bom dia, Paraíba, são 6h08. Os telespectadores do Bom Dia, você que nos assiste, o pessoal está mandando para a gente, reclamando que chega às 5 da manhã lá no Espaço Cultural e não consegue ficha para atendimento no mutirão de emissão de documentos. Isso desde o ano passado que tem reclamação. Vamos chamar a Zuila Davi para trazer mais detalhes e saber como é que o problema pode ser resolvido. Zuila, com você. Oi, Pedro, mais uma vez muito bom dia a você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui do Espaço Cultural em Tambaúzinho, onde já começaram as distribuições das fichas para os atendimentos de emissão de documentos aqui no local pelo Programa Cidadão. Lá fora, Everton vai mostrar agora um pouquinho da fila. O pessoal já está aqui distribuindo essas fichas. São 100 fichas diárias para a emissão de RG e mais 50 fichas para os outros documentos. O que está acontecendo? Muita gente aqui está chegando cedo, agora é cedo assim, do dia anterior. O primeiro da fila, que é seu Roberto, que ele vai mostrar agora, olha, Everton. Seu Roberto é o que está conversando com o atendente ali. Ele chegou às 7h40 da noite ontem, dormiu por aqui e foi o primeiro a ser atendido. O que está acontecendo? O pessoal chega muito cedo, essas fichas são distribuídas e aí, claro, quando chega às 7 horas da manhã, não tem mais ficha de atendimento para o dia, tem que vir no dia seguinte. Eu estou aqui com o Roberto Leite, que é o gerente executivo do Programa Cidadão, que vai explicar para a gente. Bom dia, Roberto. Bom dia. Por que está acontecendo esse problema? As pessoas chegam cedo, teoricamente, né, 7 horas da manhã, não encontram mais ficha. Isso acontece justamente por isso, por conta dessa fila que começa no dia anterior? O que pode ser feito? Bom dia. Bom dia. O que vem acontecendo é o seguinte: primeiro, nós tivemos uma parada de 6 meses devido à pandemia. Então a demanda é muito grande, é imensa. Todo mundo quer vir, quer ser atendido. Segundo, eles acham que o mutirão vai parar. Eles ainda têm isso em mente, que o mutirão vai parar, que só é essa semana, que só é hoje. Ainda ontem, muita gente chegou aqui me perguntando: Sr. Roberto, o mutirão só vai até sexta-feira? Eu disse: não é verdade. É um compromisso do governo do Estado, é um compromisso do Dr. Tibério Limeira, secretário do Desenvolvimento Humano. O mutirão é por tempo indeterminado. Então não se faz necessário vir dormir na fila. São 100 fichas diárias para a identidade. E os demais documentos a gente disponibiliza 50 fichas. Carteira de trabalho, CPF e antecedentes criminais. É o que acontece quando o cidadão chega. Mas por que são só 100 fichas para a identidade? Você não acha pouco devido à demanda? Não, é muito. É muita ficha, porque o processo do RG é lento. O cidadão, quando ele entra para fazer o RG, ele vai para o digitador, em seguida vai para uma impressora, terceiro, vai para uma assinatura, quarto, vai coletar a impressão digital. Então, é um processo lento.
para a identidade. Diferente do CPF, que ele chega, é atendido e vai embora. E aí tem um horário de atendimento também, né? Porque as fichas começam a ser distribuídas às 6 da manhã, né? Mas o atendimento lá dentro só começa a partir das 8 da manhã, não é isso? Sim, as fichas a gente começa às 6 da manhã, porque isso foi um compromisso, foi um pedido do nosso secretário, inclusive, porque você sabe que a repartição começa às 8 horas. Mas o nosso secretário, o doutor Tibério Limeira, foi o que ele pediu muito à equipe. Então você vê, tem uma parte da equipe aqui, 5h40 nós estamos aqui já organizando, 6 horas estamos distribuindo essas fichas. Por quê? O cidadão chega muito cedo, precisa ir no banheiro e sentar para dar uma relaxada, descansar. Seria o normal, né? Seria bom para eles. É isso que o nosso secretário tem visto e tem frisado muito com isso. Então, quem chega aqui às 7 da manhã e não encontra ficha, tem que vir no dia seguinte? Tem que vir no dia seguinte. Não vai encontrar por isso. Por quê? Como o critério aqui é a fila e a demanda ainda está grande, então muita gente está vindo. Então, o cidadão, quando chega aqui às 7 horas, geralmente não tem mais ficha para identidade. Ainda tem ficha para uma carteira de trabalho, para o CPF, para antecedentes criminais, isso aí vai ter ficha até 10 horas da manhã. Mas para a identidade tem que ser mais cedo, por conta da demanda. Para a identidade tem que ser mais cedo, porque é a procura maior. E aí, reforçando, Roberto, a questão do tempo que se leva, né, para fazer o RG, não tem como distribuir mais do que 100 fichas diárias. Não tem como distribuir mais fichas diárias, porque, como eu falei para você, além do processo ser lento, nós ainda estamos numa pandemia, então não podemos ser o irresponsável ao ponto de superlotar isso aqui para gerar aglomerações. Nós temos que zelar pela saúde do servidor, como também da população. Isso mesmo. Eu espero que a população entenda, compreenda isso. O mutirão não vai parar. É um compromisso do nosso secretário, é um compromisso do nosso governador. O mutirão é por tempo indeterminado. Tá certo, tá dado o recado. Muito obrigada, Roberto. A gente mostra mais um pouquinho aqui do atendimento que continua sendo feito. E só lembrando, gente, não tem tempo determinado para terminar esse mutirão de documento. Então, se você veio aqui e não conseguiu ficha, pode vir no dia seguinte. O atendimento está sendo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 1 da tarde. As fichas começam a ser distribuídas às 6 da manhã. Denise, eu volto com você. Só dando esse recado para o pessoal ficar mais tranquilo, né, para tentar evitar toda essa aglomeração aqui no Espaço Cultural. É com você. Exatamente, né, Zuila? Ter esse entendimento, né, que as pessoas recebam mesmo essa orientação para que não precisem ficar aí ao relento, como você mostrou, desde madrugada, né, esperando para ser atendido. Como Zuila falou, esse mutirão deve permanecer sim, o número de atendimento é limitado por dia, então eu espero que realmente as pessoas não tenham que passar por essa situação, né, que todos sejam sim muito bem orientados. Vamos mudar de assunto agora, gente, para falar que o governo federal vai antecipar o pagamento do 13º salário de pensionistas, de beneficiários do INSS também, os aposentados e pensionistas, neste ano de 2021. Tudo isso por causa do fim do auxílio emergencial. Também deverá ser antecipado aquele abono salarial 2021, tá certo? Essa medida já tinha sido adotada em 2020. A previsão do governo federal é que o pagamento já aconteça entre fevereiro e março agora deste ano. Essa antecipação deve aí, nesse momento, né, de pandemia, atender a uma parcela importante da população, os idosos, que tanto têm sofrido nessa pandemia do novo coronavírus. E como eu falei, essa medida já vinha sendo estudada pelo governo federal como uma forma de compensar o fim do auxílio emergencial. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, já está providenciando a formalização dessa medida e avalia se realmente vai ser possível esse pagamento agora no próximo mês de fevereiro ou se vai ficar para março, enfim. A verdade é que essa medida não vai ter nenhum custo extra para o governo federal, não, porque é uma verba que já estava prevista no orçamento de 2021, uma verba que foi antecipada justamente, como eu disse, como uma forma de compensar o fim do auxílio emergencial. A equipe econômica acredita que com isso será possível observar a reação ao que é definido lá no Ministério da Economia como um desmame do auxílio emergencial, assim está sendo chamado. Outras medidas estão em estudo, como, por exemplo, a reformulação e a ampliação do Bolsa Família também, nesse momento de fim de auxílio emergencial. Eles não resolvem todas essas medidas, né? Não resolvem milhares de pessoas que recebiam auxílio emergencial, que tinham esse dinheiro certo
e que agora não tem mais, e tantas outras que perderam um emprego no momento desse de pandemia, como a gente tem acompanhado, né? Como é que está difícil você se realocar no mercado de trabalho por causa dessa economia desacelerada que estamos vivendo. O Ministério da Economia, por isso, deve insistir também com a ideia da carteira verde e amarela, que reduz o custo de contratação de funcionários jovens. No entanto, é uma proposta polêmica. Na primeira tentativa de aprová-la no Congresso, né, fracassou. Enfim, é uma situação bem complicada que a gente tem vivido no nosso país, mas que a gente continua acompanhando. Sobre o 13º salário de aposentados e pensionistas, a informação é essa: o governo federal vai antecipar, sim, neste ano de 2021, e a previsão dos primeiros pagamentos é entre fevereiro e março deste ano. A gente vai continuar, claro, te atualizando aí de casa, tá bom? Pedro Canizio, volto com você. Até daqui a pouco, Denise. Vamos continuar conversando até as 8h30 aqui no Bom Dia. Até já. O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas para localizar um homem que desapareceu num açude lá em Santa Rita. As informações aqui, o corpo, né, a pessoa, um jovem de 34 anos de idade, infelizmente ele veio a se afogar a cerca mais ou menos de 2h30 da tarde, mas aí fomos acionados, né, depois que os colegas não conseguiram mais visualizar o amigo, aí eles acionaram o Corpo de Bombeiros, né, chegamos aqui em torno de umas 15 horas e assim a gente iniciou as buscas. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas ontem e deve recomeçar hoje pela manhã. Uma denúncia anônima levou a polícia militar até a praia de Jacarapé ontem. Lá foi encontrado um corpo enterrado. A identificação ainda não foi feita, mas o corpo é de um homem. Ele estava enterrado em um local de difícil acesso. Gente, agora a gente vai falar sobre a situação dos animais abandonados aqui na nossa Paraíba. Pessoas responsáveis por associações e por abrigos de animais têm passado por muita dificuldade nesse período de pandemia, né? A gente tem acompanhado. O fato é que, realmente, os doadores praticamente sumiram. E outro desafio que essas pessoas têm sofrido, esses voluntários, é que muita gente que adotou os animais tem abandonado eles de novo, ou tem entregado eles de novo, por algum motivo, ou pela situação que estamos passando, mas enfim, isso não se faz. Quando você adota um animal, você tem que levar ele para sua casa como se fosse alguém da sua família e se responsabilizar por ele, não é verdade? E muitos abrigos de animais, como eu falei aqui no nosso estado, estão passando por muita dificuldade. Tem um no Alto Sertão do estado que está correndo o risco de fechar. E essas ONGs, minha gente, não precisam só de dinheiro em si. Você pode doar ração, você pode doar material de limpeza, você pode doar medicamentos que podem ajudar esses animais, entendeu? Há várias maneiras de que você pode ajudar. Eu tenho certeza que você conhece alguma ONG aí na sua cidade. São várias que tem aqui pela nossa Paraíba. Hoje, no Bom Dia Paraíba, a gente mostrou só duas delas que estão passando por dificuldades também. Essa do Sertão é a @apas_souza, você pode procurar nas redes sociais. E aqui funciona aqui em João Pessoa, na região metropolitana, @ajudeanjosderua. Então, você se solidarize, já que você não tem tempo para cuidar desses animais como esses voluntários têm, que tal você ser solidário? E claro que a gente pede também um olhar carinhoso e atencioso do poder público para com essas ONGs, né? Com esses abrigos, porque não dá para eles viverem só de doações, não. Tem que ter um reforço do poder público também nesse momento, das autoridades, porque não é fácil para cuidar de tantos animais. É uma questão de saúde deles e nossa, né, gente? Bom, vamos mudar de assunto agora, mas o assunto ainda é família, né? Afinal, os animais fazem parte da nossa família, mas eu quero falar de casa, de reforma de casa, porque muita gente gosta de começar um novo ano com a casa renovada, né? Fazer aquela pintura, dar um jeito na decoração. Se você ainda não teve tempo de dar uma repaginada no seu lar, doce lar, a gente tem algumas dicas, sim, bem especiais, dicas que ajudam na economia e também proporcionam, por que não, um bem-estar para os moradores. Vamos ver. Renovar. Tá aí uma palavra que Débora adora colocar em prática. Por isso, sempre faz umas mudanças na casa para começar o ano com novos ares. Eu sempre procuro renovar tanto em mim quanto na minha casa. Eu acho que isso tem uma energia muito poderosa, que a gente renova coisas, a gente traz novas energias e aquilo fica um ambiente mais feliz. Isso tanto na gente mesmo, eu sempre estou procurando fazer coisas diferentes, quanto na minha casa. Já no finzinho de outubro, a gente já começa a verificar coisas, o que a gente podia fazer, a gente vai sonhando o ano inteiro
E aí, em novembro, a gente realiza para entrar no novo ano já com as coisas diferentes. 2021 começou com a parede da sala renovada e foi ela mesma quem pintou. Tem quadro novo na sala também para inovar a decoração. Eu fiz 40 anos ano passado e trouxe essa energia boa, essa felicidade que eu tive em forma de quadro e fazendo mais. Vamos trocar o sofá já essa semana para combinar com os quadros, aí uma coisa vai chamando a outra. E até uma parte, outra cômodo Também vai em ser reforma. reformado. O escritório, uma vez que a gente entrou nessa questão de home office, eu senti a necessidade de fazer, já vamos começar a fazer já nos próximos dias. E essa prática não vem de agora. Para começar 2019, ela mandou fazer esta cristaleira. Início de 2020, foi a vez da geladeira ganhar cara nova. Eu modifiquei em minhas de geladeira. Eu fiz com fotos também. Então, são coisas que não gastam, coisas que você mesmo pode fazer, uma vez que a internet está cheia de dicas, de faça você mesmo. E você faz, e aquilo é uma terapia, e fica ali exposto para você ver o seu projeto, o seu trabalho bonito que você conseguiu fazer. Esse hábito só tem contribuído para a vida de Débora em vários aspectos. Nesse período de pandemia, eu pude ver o quão importante é a nossa casa. Porque antes disso, a gente ficava muito saindo e não dava a devida atenção ao nosso ambiente. Quando você está feliz na sua casa, você fica mais feliz lá fora. Isso é automático. Nada como começar o ano com novos ares, renovando as energias, pode ser mudando a decoração da casa, como a gente mostrou, e também sabe como? Mantendo a organização. Pois é, um ambiente organizado faz toda a diferença na vida e você pode começar a ter esse hábito pelo seu quarto. Eu conversei com uma personal organizer e ela preparou dicas bem legais que podem te ajudar. E a primeira dica que eu trago é a seguinte: descarte tudo aquilo que você não usa ou que você tem de acúmulo no seu quarto, no seu guarda-roupa. Não esqueça que todo excesso faz mal. Fez a limpa, agora sim a atenção ao guarda-roupa. Uma dica bastante bacana que eu trago para vocês é que tudo que você tiver de peças, você possa pendurá-las. Quando você não tem espaço para isso, ou algum tecido pode ser danificado, eu sugiro que vocês dobrem as peças e coloquem em gavetas ou em prateleiras. Você também pode usar alguns acessórios para ajudar na arrumação. Aqui eu trago cestas, eu trago um objeto em acrílico e algo que eu uso bastante e que facilita em dobras para manter o padrão e o mesmo tamanho são gabaritos, que você não tendo na sua casa, você pode estar usando algum caderno, alguma revista que tem esse mesmo formato retangular e que vai te facilitar na hora de mexer nas suas peças. E os calçados, hein? A dica é deixar os pares pertinhos um dos outros e organizados. Atenção também ao móvel ao lado da cama, para não acumular bagunça. Evite estar enchendo de objetos que preencham todo o espaço, e sim deixar aquilo que você realmente irá usar, algum livro, algum controle de TV, podendo até colocar algum objeto decorativo. Saiba que a desorganização gera ainda mais estresse, podendo afetar outros fatores emocionais. Então siga as dicas que eu passei para vocês, sinta o benefício da organização no seu dia a dia, no seu tempo e dentro da tua casa. Estava assistindo aqui para aprender as dicas, porque quando a casa está arrumada, né, tudo mais harmônico, tendência é que outros setores da vida também fiquem arrumadinhos. A sensação de ter tudo no lugar é muito energizante, né? Então deixa a sua casa arrumadinha e aproveita que acordou cedo hoje, assistindo ao Bom Dia e dando aquela arrumadinha aí na casa também. 6h27, e diante do aumento dos casos de Covid, as prefeituras dos municípios de Camalaú e Caraúbas, no Cariri do Estado, e também em Souza, no Alto Sertão, elas decidiram cancelar os eventos de carnaval deste ano. Isso vai ser uma tendência em todos os lugares. Aglomerações nesse período, em hipótese alguma, não está nem cogitado. Ou seja, é importante você ter essa consciência, ter essa lucidez, tá certo? O objetivo dessas medidas mais enérgicas e drásticas é evitar a proliferação, o contágio da Covid-19. Os casos estão aumentando e o importante agora, claro, é cuidar da saúde. Vamos conferir os dados da pandemia aqui no estado nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro. As informações aqui.
173.518 casos confirmados, 219 novos casos, 52 pacientes estão hospitalizados e que todos se recuperem. As boas energias aqui do Bom Dia para todos vocês, tá? Concentração dos novos casos, as 5 cidades aqui que lideram esse ranking, né? Desses 219 novos casos. João Pessoa, 41, São Bento, 27, Souza, 20, Barra de Santa Rosa, 15 e em Cuité, mais 15 casos. Outros detalhes aqui da pandemia são, infelizmente, 3.836 mortes, 12 novas mortes e 6 nas últimas 24 horas. Cidades com mortes confirmadas, 195 municípios paraibanos. Outros dados aqui, número de recuperados, 130.785. As informações que são repassadas diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde. E o deputado estadual paraibano João Henrique foi uma das vítimas da Covid. Ele tinha 77 anos e estava internado em um hospital em São Paulo há mais de um mês. Ele chegou a se recuperar da doença, mas sofreu complicações por conta da diabetes que ele tinha. Saiu o resultado do inquérito sorológico da Covid, realizado pelo governo do estado, para mapear a pandemia. Quem tem as informações detalhadas é o repórter Ítalo de Lucena. O inquérito sorológico teve o resultado divulgado ontem. Ele foi feito entre os dias 3 de novembro e 22 de dezembro do ano passado. Passou por mais de 5.000 residências aqui na Paraíba, em pelo menos 130 cidades. Eu vou conversar agora com o secretário executivo de saúde do nosso estado, o doutor Daniel Beltrame, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre o resultado desse inquérito. Doutor Daniel, quando a gente fala num inquérito como esse, a gente fala em criação de políticas públicas para o combate à Covid-19, mas é preciso conhecer a situação do estado hoje. Como é que está a situação aqui na Paraíba? O inquérito está nos ajudando a enxergar, ampliar nossa visão sobre a situação da pandemia. O inquérito nos permitiu conhecer que 10% das paraibanas e paraibanos tiveram contato com o vírus, pouco mais de 400 mil pessoas. Quando nós olhamos as faixas etárias que tiveram contato, as crianças entre 0 e 11 anos predominaram, a prevalência entre elas é um pouquinho maior que 16%, para que a gente possa entender que o convívio delas com o núcleo familiar básico permitiu que o vírus chegasse em casa. Se as aulas não tivessem sido suspensas, esse número possivelmente teria sido maior, então? Não há dúvida nenhuma que uma possível estimativa de talvez seria o dobro, né? Porque as atividades escolares fazem com que haja um conjunto, um volume grande de encontros ao longo do dia, e faria com que as crianças também pudessem levar o vírus para casa. Quando a gente fala em classe social, o estudo apontou muito bem que a classe média é a que mais teve contato com o vírus aqui na Paraíba, né? Exato, porque largou o primeiro, né? A pandemia começa na Paraíba e no Brasil, alcançando a classe média, o retorno das férias da América do Norte e da Europa, e depois alcança outros 2 estratos, o extrato inferior, menos de R$300 por mês, próximo da linha da pobreza, e também os estratos superiores acima de R$5.000, com prevalências muito parecidas, que mostra aí que a Covid teve uma chance de alcançar um volume importante de pessoas na Paraíba. A gente já mostrou aqui no Bom Dia Paraíba alguns estudos que foram feitos descrevendo o caminho que o vírus fez, e vocês puderam também analisar isso. Por onde ele passou e onde é que ele foi menos ofensivo, se é que a gente pode chamar assim um vírus tão letal como esse, mas onde é que ele causou menos danos aqui na Paraíba? Ele alcançou muito mais pesadamente a primeira macro-região, região metropolitana, Brejo Paraibano, região do Vale do Paraíba, e também o Sertão e o Alto Sertão. Ele teve uma prevalência no estudo menor na segunda macro-região, mas por que motivo? Porque o vírus vive de contato e de interligações. Quanto mais interligados os municípios, mais dependentes um do outro, mais próximos, mais unificados, mais o vírus circula por meio das pessoas. Então, quando nós olhamos para a segunda macro-região, nós vemos municípios polos um pouco mais afastados. E isso dificultou um pouco o trabalho do vírus, é uma das hipóteses com as quais nós trabalhamos. Então, esse relato é importante para que a gente possa também intensificar outras ações de promoção e proteção da população. Agora, daqui para frente, vocês têm em mãos um material muito rico, né, que mostra bem como é que está a situação do estado, faz um mapeamento geral da Paraíba. Isso pode servir numa futura decisão de retomada ou não de aulas? Uma das prioridades do inquérito era essa, poder subsidiar a Secretaria de Estado de Educação, Ciência e Tecnologia, para que nós pudéssemos pensar os melhores caminhos e metodologias para o ano letivo de 21, e muito em breve nós estaremos apresentando conjuntamente um plano para isso. Daqui para frente, a gente espera que a população continue ou comece a se cuidar, na verdade, né? Tem muita gente que não está se cuidando. É importante lembrarmos
dos cuidados, da atenção com a higiene de mãos, com o uso de máscara, não aglomerar, que está acontecendo de fato, né? O inquérito mostrou isso para nós claramente. As pessoas que usaram máscara com mais frequência tiveram muito menos contato com o vírus. E é claro, agora é uma decisão final. Nós precisamos poder nos cuidar e ficar afastados do coronavírus até a chegada das vacinas, que estão mais próximos de nós do que nunca. Todo esforço vale a pena. Muito obrigado, doutor Daniel Beltrame, secretário executivo de Saúde da Paraíba, conversou com a gente sobre esse inquérito tão importante e tão aguardado. Ítalo de Lucena para o Bom Dia Paraíba. Um olhar mais abrangente sobre a pandemia. Obrigado, Ítalo. São 6h34. Após uma denúncia anônima, o PROCON e a Agevisa encerraram uma festa que estaria acontecendo em um prédio do bairro Altiplano, aqui em João Pessoa. Antônio Vieira tem mais detalhes, ele está no local. Bom dia, Vieira. Bom dia, Pedro. Bom dia, os amigos do Bom Dia Paraíba. Olha, essa denúncia foi recebida pela Polícia Militar, Agevisa e PROCON. E era denúncia de uma aglomeração numa dita festa em um prédio no Altiplano. Chegando lá, os fiscais se depararam com a gravação de um DVD, do DVD de um cantor. E aí, muitos convidados, né? Esse local era um bar de visão panorâmica e os fiscais, né, ao chegarem, terminaram acabando, né, com a aglomeração. Os convidados foram saindo aos poucos, como a gente consegue ver nas imagens. E a banda, né, que estava gravando o DVD chegou ainda, mesmo sem público, a gravar pelo menos umas 4 músicas. O PROCON disse que tinha aglomeração, os organizadores não. Vamos ouvir o que o PROCON e a Agevisa falaram sobre a situação, sobre o assunto. Foi lavrado o auto de infração e dado o prazo de defesa da empresa de 10 dias. Foi autuado tanto o bar, que inclusive não poderia funcionar para shows, para eventos, como também aquele agente que estava promovendo o DVD. Então todas as pessoas foram saindo e automaticamente dando aquele distanciamento que é permitido pela lei. Nós agimos preventivamente, mas neste caso que não sabíamos, porque não houve nenhuma autorização dos órgãos competentes para esse tipo de aglomeração. Então, nesse caso, nós viemos em loco, né, no momento da atuação deles e fizemos a ação. Esse não é o momento de aglomeração. Eles poderiam fazer isso, mas de uma maneira mais segura. Os vídeos que nós recebemos eram pessoas sem máscara, era aglomeração de fato. A Agevisa, né, falou, e também os organizadores também se pronunciaram sobre o que estava acontecendo. Vamos ouvir. Nessa gravação do DVD não tinha aglomeração, as mesas tudo afastadas, o pessoal tudo de máscara, não tinha a quantidade do pessoal que falaram alguma coisa. Tinha menos de 50 pessoas, o pessoal tudo afastado. Foi um DVD bastante conceituado, todo mundo de máscara, seguindo todos os protocolos, entendeu? Foi um DVD que a gente resolveu fazer aqui em João Pessoa, que a gente seguiu todos os protocolos. Pois é, como a gente viu aí, a fiscalização autuou o local, autuou os organizadores, que vão ter aí 10 dias para se defender. Essa situação aconteceu num bar que funciona na cobertura de um prédio no bairro do Altiplano, e era a gravação do DVD de um cantor, né? A recomendação, né, a orientação dos órgãos de saúde e também, né, dos decretos municipais e também estaduais são de que não se pode ter aglomeração, né, não se pode ter festas, e aí existiu a denúncia, os fiscais foram até lá e agora teve a atuação e em 10 dias eles terão a oportunidade de se defender. Pedro, voltamos contigo. As autoridades estão atentas. Esse caso que aconteceu no bairro Altiplano, aqui em João Pessoa. Obrigado, Vieira. Agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo. Primeiro, o interior do estado, as informações da AESA. Bom dia, Brejo. Temperaturas variando de 30 graus a máxima até 21 a mínima. Nebulosidade variável por aí. Bom dia, Cariri, Curimataú, tudo bem com vocês? Temperatura máxima de 33 graus e mínima de 20. Previsão de céu parcialmente nublado. Pode ocorrer chuva pontual por aí, tá? No fim do dia. Bom dia, Sertão. Temperaturas 36 máxima, 23 mínima. Previsão de nebulosidade variável com chuvas pontuais no fim do dia. Bom dia, Alto Sertão da Paraíba. Temperaturas de 36, muito calor, né? E 23 mínima.
Previsão de nebulosidade variável com chuvas isoladas entre a tarde e a noite. E muito calor. Agora vamos convocar um timaço de professores, eles vão dar dicas para você, estudante, vai fazer a prova do Enem, né? Haja coração, falta pouco. Felícia, vamos para as dicas desta quarta. Olá, Pedro. Bom dia, pessoal. Estou aqui na companhia dos professores Eric Anderson, de português, e Dinho Zambia, de história, que vão dar as dicas preciosas de hoje. Então, vamos começar por história. Professor, bom dia. Qual assunto a gente vai falar hoje? Bom dia, Felícia. Bom dia, telespectador. Bom dia, querido amigo Eric. Fique ligado, você que vai fazer o Enem. Questão abolicionista, é uma das questões da crise do Império Brasileiro, tranquilo? Aí você se liga lá em 1850, Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro. Fica ligado também na Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e principalmente a Lei Áurea de 1888, tá? Mas presta muita atenção, a condição dos negros, logo depois da abolição da escravatura, continuou precária, ok? E o outro toque que eu dou para vocês ficarem bem espertos, é a questão da revolta da vacina que aconteceu em 1904, por conta do que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, você pode associar isso também com a prova de redação. Tranquilo? Então, fica ligado nesses dois pontos. É claro que também tem migrações, né? A questão da crise da Venezuela. Você pode ficar ligado também em outras questões relacionadas ao nascimento do período republicano brasileiro e Getúlio Vargas. Professor, nessa reta final, esses são os pontos que o pessoal deve frisar mais? Exatamente. Getúlio Vargas, como eu estava dizendo, e não deixe de olhar para a história geral. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Fica muito esperto porque pode cair questões sobre a busca, né, da competitividade da Guerra Fria, inclusive relacionada a atualidades, porque alguns historiadores dizem até que a gente pode estar vivendo uma terceira ou até segunda Guerra Fria. Fica ligado nisso. Valeu, lá vem o Enem. Muito obrigada, professor. Agora vamos para as dicas de português. Professor Eric Anderson, por favor, qual o assunto? Primeiramente, bom dia. Nós temos a parte de interpretação de textos. É uma realidade que vai fazer parte da leitura da prova, na verdade, das 180 questões de todas as áreas. E no caso de língua portuguesa, é muito importante a gente destacar a distinção entre interpretar e extrapolar. Porque interpretar, ela envolve a nossa capacidade de ler aquilo que o texto diz, aquilo que o texto não diz, mas deixa implícito. E extrapolar significa a gente colocar no texto aquilo que está além do texto, aquilo que não está presente no texto. Então é muito importante, vou dar um exemplo bastante prático. Se eu disser, Daniel é meu filho mais velho, eu tenho uma informação implícita aí. Eu posso inferir que eu tenho mais de um filho. Então o professor Eric, quando diz que Daniel é o mais velho, eu posso ter uma inferência válida. Ele tem mais de um filho. Agora, o que seria extrapolação? Inferir que ele é pai de um casal, ou que ele é pai de gêmeos. Por quê? Porque essa informação ela não está explícita, nem está implícita, ou seja, ela não está presente no texto. Então, olhar para o texto, ter muito cuidado para não fazer a extrapolação e distinguir a ideia do autor que está no texto da ideia do personagem, que muitas vezes é citado no texto, mas não é a ideia geral do texto, e a terceira ideia, que é a opinião do leitor, que muitas vezes tem um domínio sobre aquele assunto que está no texto, mas aquela ideia que ele traz não faz parte do texto. E aí isso pode levá-lo a uma extrapolação. Professor, interpretação de texto está em todas as disciplinas. Isso, interpretação de texto está na parte de linguagens, em humanas. Então, no domingo serão 90 questões envolvendo a interpretação de textos. Porque aí o aluno ele precisa ter o conhecimento conceitual sobre a história, a filosofia, a sociologia, a língua portuguesa, a música, a literatura. E aliado a esse conhecimento prévio, ele tem que fazer uma leitura atenta, sempre tendo esse cuidado para ler o que o texto diz, aquilo que está implícito e não fazer extrapolações. Cai gramática? Se cai, que pontos a gente pode destacar nesse assunto? A gramática vem sempre contextualizada, não vem aquela gramática que a gente chama de metalinguística, ou seja, classificação de orações não cai, classificação de predicado não cai. Mas o que seria a gramática contextualizada? Por exemplo, a parte de semântica, né? O aluno ele tem o conhecimento sobre os processos de sinonímia, de antonímia, quando as palavras têm sentidos semelhantes, quando elas têm sentidos opostos. E uma coisa muito importante, que estará na prova domingo, que é o fenômeno da polissemia, que é quando uma frase, uma palavra, uma expressão, ela produz mais de um significado. E às vezes isso, polissemia, então tem vários significados, isso é usado, é instrumentalizado
deliberadamente pelo autor. Por exemplo, vamos supor que ele abra a prova no domingo, esteja lá uma campanha publicitária, ou sei lá, uma postagem mesmo de uma rede social, com a imagem de uma seringa e a seguinte frase embaixo: se faltar seringa no Brasil, será o fim da picada. Aí eu vou ter a palavra picada está sendo usada intencionalmente com um duplo sentido. O fim da picada no sentido de absurdo e o fim da picada produzida pela aplicação intramuscular, o contato do músculo com a agulha da seringa. Aí a gente vai ter o fenômeno da polissemia intencional, mais de um sentido. Uma outra coisa importante é o aspecto da pontuação. A pontuação sempre aliada à construção do sentido do texto. Por que aquele ponto está ali? Por que o autor colocou aquela vírgula? Qual a intenção de colocar uma reticência no texto? Será que é prolongar aquela ideia, provocar ambiguidades? Então, sempre pegando a parte da gramática, auxiliando aí a interpretar o texto na sua construção. Professor, e nessa reta final, como os estudantes podem reforçar os estudos nesses assuntos que você disse agora? Bom, além desses assuntos que eu relatei, tem um seguramente estará no domingo, que é a parte de variação linguística, né? O que é norma culta, ele saber o que é o regionalismo, é algo que ele deve revisar e sempre tratando da variação de acordo com a situação de uso. Então, há situações de uso mais monitorado da língua portuguesa e há situações mais despojadas, mais informais. E o que eu gostaria de destacar na reta final é, pegou o texto, vai responder a questão, lembre-se, todo texto ele é um gênero, é uma carta, é um convite, é um texto literário, é um poema, é um romance. Todo texto ele tem uma tipologia, ou seja, aquele texto narra, argumenta, ele traz instrução, então gênero, tipologia, e ele tem uma função. Qual é a função daquele texto? Aquele texto ele tem uma função mais apelativa, ele se dirige muito ao leitor, ele está muito centrado na emoção de quem fala, e a função vai ser emotiva, ou ele está muito centrado na informação, aí ele vai ser função referencial. Então, ele sabendo que todo texto é um gênero, tem uma tipologia predominante e tem uma função da linguagem predominante, vai ajudar bastante a acertar a questão no domingo. Muito obrigada pelas informações. Olha que dicas, né? Maravilhosas. E ó, este sábado começa o primeiro programa especial do Lá Vem o Enem. É logo depois do Jornal Hoje e vai contar com a participação desses professores maravilhosos, de outros também, de artistas, repórteres, também estou participando, viu? Então não deixa de ver não, porque vai ter muita dica legal. Pedro. Tudo bem, Felícia? Obrigado pelas informações, bom trabalho para você e também obrigado os professores que participaram com a gente. Aqui na capital, Arthur, algumas escolas particulares conseguiram, por força de liminar, alunos em salas de aula, né? E nós temos acompanhado também que estão abertas as matrículas para a rede municipal de ensino aqui da capital. As matrículas na rede pública e estadual também estão acontecendo. E aí a gente se pergunta como é que anda a procura por material escolar nas livrarias e papelarias. Bom, a gente deu uma volta e o que vimos foi um movimento bem diferente dos outros anos. No período mais forte para a venda de material escolar, cadê os clientes nos corredores das livrarias? Está meio fraca, viu? Que as coisas aumentem, né? As aulas, tem colégio que já vai começar, eles nem sabem ainda se vai ser online ou se vai ser presencial. Com certeza vai ter aula normal, ou de um jeito ou de outro vai ter aula. O pessoal vai ter que comprar alguma coisa, né? Se quem precisa de material está procurando menos, tem um efeito dominó. Os lojistas também não querem se arriscar. Na hora de fazer as compras para esse ano, mudaram alguma coisa com relação ao ano passado ou o estoque permanece o mesmo? Na parte da miudeza, quando a gente chama, lápis, caderno, permaneceu normal, né? Mas a parte didática diminuiu um pouco. Vocês compraram menos? Bem menos. Um ano letivo sem aulas presenciais acabou fazendo a diferença nas listas das escolas. Os materiais que já foram entregues no ano passado, eles disseram que a gente não precisaria levar porque não foi utilizado. Aí a gente só está repondo realmente o que foi utilizado no ano passado. A lista acabou menor, então. Isso. Economia bastante. A missão de Eliette era comprar livros e cadernos para a neta Eloá. E os preços? Cheguei agora, rapaz, tem que dar uma pesquisada ainda, né? Se não pesquisar, aí complica a situação do bolso. O material tá caro, a gente ganha um salário para tanta coisa, né? De qualquer forma, Eloá achou um caderno que agradou a ela e a avó. Vou levar esse caderno que ela quer. Aí deu certo para você hoje, né? Sim.
Eita, a vovó teve que abrir mão. Eloá que mandou aí na negociação, né, Eloá? Um beijo para você. Gente, meu recado agora é para os alunos do ensino fundamental e médio que têm interesse em fazer algum curso. Sabe por quê? O processo seletivo para os cursos técnicos do IFPB continua acontecendo esse processo seletivo. Ele foi prorrogado até o dia 20 de janeiro. São mais de 3 mil cursos disponíveis aí para esses estudantes, para esses alunos. Se você quiser mais informações de como se inscrever, as inscrições são feitas todas pela internet, online e gratuitas. Os cursos técnicos também são gratuitos. Acesse lá o G1 Paraíba. Lá tem uma reportagem completa sobre essa prorrogação dos cursos do IFPB, tá bom? Agora as inscrições até o dia 20 de janeiro. Combinado? Gente, mudando de assunto, as bicicletas sempre são vistas, né, como uma forma de se locomover. E quando na cidade tem ciclovias e ciclofaixas, isso estimula cada vez mais as pessoas. Tem gente que, para ir e voltar do trabalho, está optando pelas bicicletas. Pois é, tudo isso para manter a saúde, para evitar os congestionamentos. E você, já pensou em ir para o trabalho de bicicleta? Aqui na capital, várias ciclovias são encontradas para dar mais segurança para quem quer pedalar. Houve um acréscimo de 48 para 90 quilômetros aproximadamente na nossa cidade. E através de estudos técnicos, a CEMOB ela incentivará, ela estimulará não só a utilização da bicicleta como meio de transporte, como forma de deslocamento do cidadão para o seu trabalho, para as suas atividades diárias, como também para a prática saudável do esporte, do ciclismo, com as pessoas podendo justamente se confraternizarem. Evitar congestionamento, economizar tempo e dinheiro e ainda praticar uma atividade física. O uso de bicicleta como meio de transporte é cada vez mais comum. E ciente de todos os benefícios da prática, essa empresa construiu um bicicletário para incentivar os colaboradores. A gente está sempre divulgando para os colaboradores, incentivando o exercício físico, a alimentação saudável. E aí tem o bicicletário, né, que é uma forma de... É uma opção, né, para o colaborador que quer usar essa prática, né? Muitos é com a conscientização ambiental. Outros é o tempo, né, que fica mais rápido, não pega o trânsito, não fica estressando. Outros são saúde mesmo, física e mental. Além dos funcionários, a empresa também colhe os benefícios do uso desse meio de transporte alternativo. Quando você faz qualquer exercício físico, né, você solta endorfina, você chega mais leve, você foca mais no trabalho, tem uma produtividade maior. Você tem mais serenidade para lidar com o estresse, com o improviso. Então, o resultado é bem positivo. Quem comprou a causa logo de cara foi Felipe. Ele já usava a bicicleta como meio de transporte há uns 4 anos. O bicicletário veio para facilitar a vida dele e também de outros ciclistas da empresa. Para mim, como eu moro aqui ao lado, no Bairro do Cristo, seria muito bom para mim eu estar vindo de bicicleta. A saúde, né? Meio de saúde. A gente faz um exercício, né? Já que a gente chega em casa um pouco cansado, não tem tempo de ir à academia. Aí a gente já vai vir de bicicleta, vai para casa de bicicleta, a gente faz aquele exercício, né? E é o meio de transporte que eu já venho há 4 anos já me locomovendo do trabalho para casa, do carro para o trabalho. Para mim é muito bom. Lucas até tinha uma bicicleta, mas só usava para o lazer. Como o trajeto de casa até a empresa onde trabalha dura uns 10 minutinhos pedalando, ele resolveu aderir à ideia. Eu comecei a praticar novamente o pedal recentemente, através de um grupo de amigos, e acho que ficou muito prático, por João Pessoa ser uma cidade plana e cada vez mais planejada para o ciclismo, aderir também à bicicleta para vir ao trabalho, e não só como lazer e atividade física. Apesar de fazer apenas 1 mês, o simples fato de pedalar até o trabalho já trouxe mudanças para a vida dele. Começo o dia e termino o dia, né, pedalando, que é uma coisa que eu amo, e eu consegui agregar isso e, de fato, a qualidade de vida melhora bastante, porque a gente tem essa sensação de liberdade que o pedal nos traz, né? Principalmente quando a empresa tem um vestiário para você tomar um banho lá, né? Vai pedalando, vai transpirando, suando, chega lá, tomar aquele banho, trabalha o dia inteiro com muito mais energia. Tem alguns lugares aqui de João Pessoa que ainda carecem bastante de ciclovia, por exemplo, e outros lugares onde a situação existe uma invasão territorial, digamos assim. Por exemplo, na ladeira do Cuiá, o espaço da ciclovia, o pessoal de moto utiliza sempre, né?
Ou seja, não pode, tem que respeitar. Cada um no seu devido lugar, não pode invadir a faixa do ciclista. O motorista também tem que respeitar. Esse respeito mútuo é muito importante para que tudo flua bem e evite acidentes. São 7h02, bom dia, gente. Como é que você está? Mandou uma mensagem para cá, 981819700. Chegou a hora da gente, olho no olho, trocar uma ideia. Aqui no Conde Jacumã, a coleta de lixo não existe. Esse ano ainda não foi realizada nenhuma coleta. Olha a denúncia aí no Conde Jacumã. O pessoal está reclamando da coleta de lixo aí, hein? Vamos tentar resolver, pessoal. Luana, bom dia, Luana. Sou contra escolas reabrirem, mas a Justiça, o governo estadual e municipal são contraditórios, porque liberam os bares que são piores do que as escolas, pois tem aglomeração e ninguém usa máscara. Opinião da Luana aqui no Bom Dia Paraíba. Obrigado, tá, Luana, pela mensagem. Bom dia, cadê as autoridades que não estão fiscalizando as aglomerações dentro dos ônibus? Os ônibus do Cabo Branco estão um caso sério, muita gente dentro, parece uma lata de sardinha. Só Jesus na causa. Mais reclamações de ônibus lotados, impressionante. Todo santo dia tem reclamação de ônibus lotado aqui em João Pessoa. Parece um filme repetido, o pessoal vai comentando e isso estimula outras pessoas que passam pela mesma situação a mandarem mensagens também. É isso que acontece aqui. Bora ver mais uma? Bom dia, pessoal aqui de Mangabeira, da Zona Sul, estamos precisando muito de atendimento da Casa da Cidadania, que fica em frente ao mercado público. Gostaria de saber da Secretaria do Desenvolvimento quando ela vai ser ativada novamente. Mensagem do Flávio, de Mangabeira. Obrigado pela participação, tá, Flávio? Tá sentindo dificuldade aí? Mandou mensagem aqui para o Bom Dia. Túlio do Bessa. Estou querendo fazer uma reclamação sobre essa galera do beach tênis que está ocupando o espaço público do Parque Paraíba 2 e fazendo desse espaço público um espaço privado, onde uma aula custa em média R$120. Eles já deixam as redes armadas para ninguém jogar. A denúncia do Túlio do Bessa, que o espaço público está sendo utilizado para aulas particulares, né, Túlio? Obrigado pela participação. O Túlio está chateado com essa questão. Continue participando, porque eu quero falar com você, quero saber a sua opinião e a sua participação também e aquilo que está acontecendo na sua vida, que está impactando na sua vida e também da comunidade. 98181-9700. Não deixe de mandar mensagem, que eu estou aqui, esperando. Policiais militares fizeram uma surpresa para uma criança de 5 anos que sonha em ser PM. Ela ganhou uma farda, né, na comemoração do aniversário e os policiais divulgaram os vídeos. Chegou aqui, Isaac, olha. Esse aqui é o nosso amigo Isaac, que a gente viu no aniversário dele aqui da outra vez. E eu prometi um presente aqui a ele, aí hoje a gente está cumprindo aqui a promessa que a gente fez a ele, do presente. Depois, daqui a pouco, ele vai aparecer com um presente pra gente ver como é que vai ficar. Nosso amigo Walter e Caio. Aí, Isaac, é o Tenente Isaac. Presente do nosso amigo Walter e Caio. Aí, ó, Isaac aí, depois que recebeu a farda da Polícia Militar. Que bonitinho, Isaac. Parabéns aos policiais pela iniciativa, né? Humanizando essa interação com a comunidade. Parabéns para você, viu, Isaac? Em breve você vai estar nas ruas aí, realizando o sonho de ser policial. 7h05, no próximo bloco a gente fala sobre o ato de vandalismo na igreja São Frei Pedro Gonçalves, aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Ontem aconteceu um mutirão de limpeza e a prefeitura definiu um plano também para evitar esse tipo de pichação, esse tipo de crime. E está pesando no bolso comprar máscara e luva em farmácia? Por causa da pandemia, está tudo muito caro e quem já precisava normalmente desses materiais no dia a dia, está sofrendo e muito para achar. Falando em farmácia, a Anvisa divulgou orientações para os estabelecimentos na tentativa de minimizar a contaminação pela Covid. Daqui a pouco é outro assunto que eu vou trazer aqui. E olha que legal, um projeto está oferecendo atendimento psicológico gratuito em Campina Grande, uma forma de ajudar quem precisa de apoio nesse momento tão difícil. E atenção, o governo do estado publicou novas regras sobre isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Daqui a pouco o secretário da Fazenda explica para a gente aqui. Ainda hoje, o mais novo morador do Parque da Bica, aqui na capital, o Leãozinho Simba, chegou de São Paulo, já está aqui em terras paraibanas, já está se ambientando na Bica, fazer companhia lá para a leoa, está muito bem cuidado, mas o morador que está chegando já toma conta do pedaço. 7h06, mande vídeo também para você participar do nosso Bom Dia Paraíba. Volta já, que é quando você aparece e brilha com todo o seu carisma e desenvoltura. Tem mais uma participação chegando aqui agora.
Aqui é Ana Célia de Campina Grande. O Bom Dia volta já. Estamos de volta. Bom dia para quem está chegando agora, fazendo parte da família aqui, são 7h09. Quem precisa comprar máscaras ou luvas, por exemplo, sabe que os preços aumentaram e muito nas farmácias. Tudo por causa da pandemia. Essa demanda tem sido cada vez maior. E, consequentemente, sobra para quem? Para o consumidor. O aumento da procura por máscaras, luvas e seringas fez com que o valor desses produtos disparasse no mercado. Nesta farmácia, a caixa com 50 máscaras passou de R$16 para R$100. Um absurdo o aumento que houve, demasiadamente, mas você não encontra em distribuidor com preço equivalente ao que a gente comprava no mês de fevereiro e início de março. Aqui o preço da seringa continua o mesmo. A de 3 ml é repassada aos clientes por R$1. E os clientes que compravam luvas descartáveis enfrentam problemas além do valor cobrado. É que esse produto está escasso no mercado por causa do alto preço nas distribuidoras. A procura realmente aumentou, eu acho que quase 80% desde o início da pandemia. Todo mundo querendo se precaver, usando sua máscara. Luva, geralmente quem trabalha com pessoas idosas, que realmente precisa usar máscara. E seringas, porque por causa da vacinação. Na barbearia que Rafael administra, o uso de luvas já era comum antes mesmo da pandemia. Os 7 funcionários chegam a usar uma caixa de luvas por dia. Assim fica difícil o aumento passar despercebido por ele. A gente percebeu um aumento muito grande, né? A gente comprava por um valor e hoje a gente compra por um valor 300% a mais do que a gente era acostumado a comprar. Então, assim, dessa forma dificulta um pouco até a gente adquirir por causa da falta que tem desse produto nas lojas. Mas hoje a gente consegue, a gente já está comprando em grande quantidade, né? Já achamos empresas mais especializadas e a gente está conseguindo comprar. Eu tenho sentido muito a cada orçamento que eu realizo, de fornecedor para fornecedor, diferença discrepante. Muitas vezes alguns equipamentos eles estão 3, 4 vezes com valor acima, né, do que era antes da pandemia. Então, assim, a gente está tendo muita dificuldade, porque são equipamentos essenciais. Não tem como um profissional da área da saúde ele atuar sem o uso desses elementos. O pacote com 50 máscaras foi encontrado nesta outra farmácia a R$50. E os produtos descartáveis não foram os únicos que sofreram alterações nos valores. O aumento foi refletido também em alguns medicamentos. A ivermectina é um medicamento muito procurado até hoje. Depois de ser divulgada como uma provável terapia para a Covid-19, a medicação, que na realidade é para combater piolho e vermes, passou a ser bastante vendida. Muita gente procura, inclusive eu como farmacêutica fico até preocupada, porque muitos pacientes idosos, principalmente, vêm procurar com bastante frequência e ficam tomando sem nenhuma indicação médica. A compra de medicamentos e testes rápidos para detectar Covid, está sendo muito vendido nas farmácias. E elas devem se preparar, a recepção dos clientes para que não aconteça a contaminação de ambas as partes também. É preciso ter uma logística de muito cuidado. E para reforçar isso, a Anvisa divulgou orientações para quando a vacina estiver disponível também. Zuila, com você. Oi, Pedro. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, essas normas já foram estabelecidas pela Anvisa para as farmácias e drogarias, tanto para disponibilizar os testes contra a Covid-19, quanto para um possível uso dessas farmácias, desses locais também, quando a vacinação chegar nos estados em todo o Brasil. A gente está aqui numa farmácia para conversar com o Herbert Almeida, que é o presidente do Sindifarma, que vai explicar para a gente como isso deve acontecer já na prática. Muitas farmácias aqui na capital mesmo já disponibilizam esse teste de Covid. Como elas se preparam e como elas têm que estar toda paramentada para fazer esse tipo de procedimento? Bom dia. Bom dia a todos. É uma posição extremamente positiva, da Anvisa, do governo federal, no tocante à solicitação, como foi do teste do Covid, como agora ser de vacinação. A farmácia e drogaria, desde a Lei 13.021, ela é uma unidade de saúde. E dentro disso, essa sinalização faz com que as drogarias e farmácias
dentro da sua sala específica, que tem dentro da RDC 44, os serviços farmacêuticos. E como foi feito todos os meios e as formas de protocolos para o teste do Covid, fazer mesmos protocolos para fazer a vacinação. Então, não é só a farmácia querer, é atender às exigências para que haja, dentro da forma de segurança, tanto para os profissionais, as pessoas que estão vindo comprar na drogaria e farmácia, como também para o ambiente farmacêutico. Quais são essas normas que devem ser seguidas, principalmente para levar segurança tanto para os farmacêuticos, para os funcionários, quanto para esses pacientes, para esses clientes? Eu acredito que foi mesmo os procedimentos como do teste do Covid, né? O distanciamento de um com o outro, uma sinalização dentro de adesivos, protocolos de higienização, tanto da área farmacêutica, como também separar, vamos dizer, uma fila de pessoas, diferentemente do atendimento na drogaria de farmácia, ambientes distintos, são formas e procedimentos como foi feito do teste do Covid. E aí, como você tinha falado, não é uma questão que está imposta a esses estabelecimentos, né? Ele vai requisitar a Anvisa se há condições ou não de fazer esse procedimento dentro da farmácia, é assim que funciona? Correto. A drogaria e farmácia não é obrigada a fazer esse procedimento, ela tem que atender às exigências, principalmente dentro da sala do serviço farmacêutico e todos os protocolos que, é evidente, venha a ser tomados. É evidente que, da forma como foi feita do teste do Covid, pode ser que haja outros protocolos a mais para que haja a questão da vacinação. Então, esses protocolos têm que ser atendidos. E a farmácia e drogaria ela pode requisitar a vigilância sanitária e a vigilância sanitária liberar mediante que ela possa atender esses protocolos de segurança, tanto para o pessoal que está na drogaria, como também aqueles que, de certa forma, venham a estar necessitado de fazer a vacinação. No caso, o sindicato é a favor dessa disponibilização das farmácias e drogarias para uso também da vacinação, se isso for possível? Sim, eu vejo que eu sou farmacêutico, sou proprietário de farmácia e vejo que a importância dessa sinalização do governo federal em reconhecer as drogarias e farmácias como unidade de saúde e que, por sua vez, ela vem atender, vem assumir o protagonismo não só de vender medicamentos, mas de cuidar da saúde da população. Muito obrigada, Herbert, pela entrevista. E é isso, né? A gente vai continuar acompanhando para ter logo uma data de início da campanha de vacinação e também saber se esses locais de farmácias e drogarias vão ser também utilizados em favor da população nessa campanha aí de imunização contra a pandemia. Pedro, é com você. E que essa vacina chegue logo. Obrigado, Zuila. Bom dia. Até daqui a pouco. A Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba publicou novas regras sobre isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Antônio Vieira, nosso repórter, está com a gente aqui, vai participar agora. Quero saber quais são essas regras, Vieira, para a gente esclarecer para quem está em casa. Olha, Pedro, são regras que foram publicadas já no Diário, né, oficial aqui do Estado e que buscam aí garantir a isenção, né, do IPVA para as pessoas com deficiência física e também combater fraudes. Para ter informações, detalhamentos sobre o que mudou e o que continua, a gente veio conversar com o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano. Secretário, o que mudou que a gente possa assim, ter que chamou mais atenção? O que basicamente mudou nessas regras? Então, primeiramente, bom dia, Pedro, bom dia a todos que nos ouvem, que participam do Paraíba. Bom dia, Paraíba. Na verdade, nós temos a isenção de ICMS e as regras da isenção de ICMS elas foram alteradas agora no ano passado através do convênio com FAS 59 de 2020. E aí nós sentimos a necessidade, a equipe técnica viu que precisava também alterar a legislação da isenção do IPVA. Então, o que é que mudou substancialmente? A isenção do IPVA ela continua para aquelas pessoas que precisam fazer adaptações no seu carro, precisam customizar o seu carro. Então, todas aquelas pessoas que ao comprar o seu veículo precisa fazer adaptação, precisa mandar fazer alguma adaptação, como por exemplo, alterar a posição do acelerador, que é do lado direito, passar para o lado esquerdo. Então, essas pessoas vão continuar com a isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Das regras, o que continua valendo? É importante ressaltar que continuam com a isenção aqueles portadores de deficiência
profunda, mental e visual, por exemplo, que elegem um condutor para dirigir seu carro, como, por exemplo, quem tem deficiência visual, os cegos, né? Então, essas continuam valendo, terão direito, sim, à isenção. E também não mudou a isenção do IPVA para taxistas, para veículos de turismo, etc. Em relação a, digamos, na prática, diante do processo, isso já altera alguma coisa? Não, é o mesmo processo. O cidadão ele pode entrar no portal da Secretaria da Fazenda, pegar as orientações que tem no nosso portal e ele encaminhar através do e-mail que também está no portal. E se ele quiser se dirigir às nossas unidades estão funcionando, o protocolo das nossas unidades, de todas as unidades da Secretaria da Fazenda estão abertos. Essas novas regras, secretário, foram trazidas, colocadas agora à avalia por quê? O que aconteceu? Qual foi a identificação que vocês tiveram de problemas, alguma irregularidade? O que aconteceu? Não, veja bem, quando se trata de isenção, na verdade a isenção é uma renúncia, né? Então, nós vimos que precisaríamos regulamentar essas renúncias para quem exatamente está precisando desse valor. Por exemplo, esse valor que aquele cidadão que precisa fazer uma adaptação no seu carro, ele deixa de pagar o IPVA e esse valor vai ajudar ele a customizar o seu veículo, certo? Então, a renúncia ela estava muito abrangente. Então, nós regulamentamos e colocamos a renúncia exatamente para quem necessita dessa renúncia. Até porque, quando se deixa de pagar um imposto, está deixando de reverter esse dinheiro para a sociedade, através de investimentos, através de educação, saúde, segurança, etc. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações e esclarecimentos. Essas novas regras já estão valendo desde o início de janeiro. Voltamos contigo, Pedro. Obrigado, Vieira. Agradecer também a disponibilidade e gentileza do secretário. 7h26, ontem foi feito um mutirão para limpar as pichações nas portas e muros da igreja São Frei Pedro Gonçalves, no centro histórico. Após essa pichação aí absurda, que deixa todo mundo indignado, a Prefeitura de João Pessoa definiu um planejamento estratégico para a segurança no centro histórico, para que isso não volte a acontecer. Felícia, bom dia. Olá, Pedro, bom dia. Nessa última segunda-feira, alguns representantes da Prefeitura, como das secretarias da Guarda Municipal, da CEINFRA, SEMAN e Enlur, se reuniram e decidiram que até esse fim de semana vai ser feita uma ação aqui na área do Centro Histórico, exatamente para evitar esse tipo de situação totalmente desagradável. E a proposta, segundo o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida, é construir uma base para um plano de segurança que evite depredações e vandalismos em vários pontos da cidade. Lembrando que nesse último domingo, quando o padre Pedro Targino, que está aqui ao meu lado, chegou aqui na igreja, viu a situação, a frente da igreja toda pichada, a frente da igreja São Frei Pedro Gonçalves, que fica aqui no centro histórico, e ontem ele mesmo organizou um mutirão para fazer a limpeza das pichações. Padre, bom dia. Foi o senhor que organizou esse mutirão. Pois é, bom dia a todos. Nós tivemos a iniciativa de remover as tintas. E aí eu iniciei com alguns trabalhadores da paróquia para remover as tintas e a própria comunidade foi se organizando e chegando junto e a gente conseguiu remover uma boa parte das tintas. A gente vai continuar hoje novamente. Durou quanto tempo esse trabalho? Pois é, ontem a gente iniciou de manhã cedinho e foi até as 5 horas da tarde, porque deu trabalho e ainda continua, ainda tem mais tinta para serem removidas das paredes da igreja. Não é a primeira vez que isso acontece. Pois é, isso que me entristece, porque isso já virou rotina de pessoas de má fé, não é, de falta de consciência, chegar no patrimônio histórico, público e privado, seja onde for, e pichar as paredes. E agora escancarou mesmo na fachada da igreja de forma assim bem desonesta. Bem, padre, ainda não foi informado detalhes sobre esse plano, sobre essa ação, como seria feito de forma concreta. Como o senhor recebeu essa informação de que houve essa reunião na segunda-feira? Pois é, eu fiquei surpreso agora porque a informação eu recebi de você, não é? E fiquei feliz. Mas eu espero que não seja apenas uma reunião para tratar de assuntos, digamos, que está no auge da mídia, mas que seja uma reunião e que seja algo concreto,
que possa levar em consideração que isso aqui é onde nasceu a nossa cidade e que seja valorizado assim como se valoriza as praias, os bairros nobres aqui da nossa capital, que aqui é o centro de nossa cidade, onde nasceu a Paraíba, onde nasceu João Pessoa, onde nasceu a nossa cidade. E esse pedido por um plano a respeito, para evitar esse tipo de vandalismo, não é de hoje, né? Exatamente. Há um desejo que vem sendo clamado há muitos anos, que as gestões elas possam cuidar, não é? Então, até foi criada uma base da Guarda Municipal aqui do lado da Igreja São Frei Pedro Gonçalves, mas depois não foi valorizado, não é? A ponto de entregarem o prédio. Então implica dizer que precisa de algo bem mais concreto, mais organizado. Então, graças a Deus que certamente essa reunião aconteceu e passos certamente vão ser dados. E a gente fica muito feliz com isso. Padre, muito obrigada pelas informações. Pedro, volto com você. Obrigado, Felícia. Realmente um transtorno tentar consertar essa pichação covarde, absurda, né, que aconteceu em frente à igreja, o centro histórico que é tão bonito, mas precisa de valorização, precisa de uma segurança ostensiva. A gente convidou os secretários municipais para que eles participassem ao vivo do Bom Dia. Parece que não houve disponibilidade para isso e a Felícia nos deu as informações que foram repassadas, que aconteça um monitoramento constante, 24 horas, para a gente evitar que outras pichações aconteçam nesse centro histórico que é tão bonito, mas que precisa ser priorizado com mais atenção, né? E agora vamos conversar, participar com a gente pelo 981819700. O seu comentário agora sendo destaque aqui no Bom Dia. Aqui você tem vez e voz. 7h30, bom dia. Pedro, cadê as autoridades que não estão vendo as aglomerações nos bares do Bessa no fim de semana? Precisa de fiscalização mais severa. É a opinião da Ana, que mora no Bessa. Está incomodada com a situação lá, né, Ana? Obrigado, bom dia para você. Mais uma mensagem aqui. Qual será o futuro dos prestadores de serviço da educação do município de João Pessoa, já que o ano letivo ainda não será presencial? Ainda não deram nenhuma satisfação para a gente. É o Marcelo do Geisel, que está preocupado. Realmente 2021 ainda vai ser um ano de muita incerteza. Eu fico pensando, imagina quem trabalha com transporte escolar. Como não está essa turma, né? A situação difícil, nesse mar de incerteza, nessa areia movediça de não saber como é que vai ser o dia de amanhã. Quem trabalha com transporte escolar, por exemplo, realmente eu fico muito sentido quando eu imagino essa turma como é que está se virando, precisando se reinventar. Eduardo Lopes, do Parque do Sol, bom dia. Não adianta criar ciclovias e não fiscalizar. Aqui no Parque do Sol foi feita uma ciclovia que virou estacionamento. Fiscalizar e conscientizar. Eu também vejo, Eduardo, eu moro ali no Bessa, tem muito carro que estaciona no local da ciclovia. Muita cara de pau e falta de educação também. Pedro, bom dia, mais uma mensagem aqui. Quem é que está chegando é a Ana. A Ana que já participou conosco aqui falando da questão da fiscalização mais severa lá no Bessa. Outras mensagens estão chegando aqui, agora vamos dar uma filtrada para a gente continuar conversando. Agora imagens ao vivo de Santa Rita. O Walter Paparazzo está por lá, sempre com a sua agilidade de sempre. A gente deu no início do jornal que um homem estava desaparecido, depois que entrou no açude, e o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo agora há pouco, né? A gente está mostrando aí imagens ao vivo do Walter Paparazzo. A gente vê à distância o Corpo de Bombeiros, que recomeçou as buscas hoje, e o corpo foi encontrado em um açude lá em Santa Rita. Bora ver a tábua de marés para hoje, 10h28, vai estar baixinha, 30 centímetros, 4h43, 2,5 metros. E às 10h56 da noite, bem baixinha, 20 centímetros. Previsão aqui para João Pessoa, litoral, 32 graus de máxima, 24 de mínima. Pode chover de forma passageira, tá? Aqui na capital no período da noite, mas o dia tá lindão, verão na nossa capital. Imagem de Campina Grande agora, da Torre da TV Paraíba. Temperatura variando de 32, a máxima até 21, a mínima. Nebulosidade variável aí em Campina Grande. Gente, recado agora da Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui da nossa capital, que abriu cursos profissionalizantes, pois são mais de 3.000 vagas na área de administração.
Tudo de graça, tudo feito à distância e pode ser uma oportunidade para você aí, né, bombar no seu currículo. Tudo é feito pela internet, por isso que eu já vou divulgar aqui o site, o endereço para você se inscrever nesses cursos. É joaopessoa.pb.gov.br/serviço/cursos-CCTEC. A Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui da capital está oferecendo aí essas mais de 3.000 vagas em 15 cursos profissionalizantes. E são cursos bem interessantes que podem te ajudar sim. Tem construção de sites, por exemplo, 200 vagas, auxiliar de assistente administrativo, coaching, PowerPoint, introdução à edição de vídeos, interessante, né? Muita gente aí trabalhando com redes sociais, inclusive, edição de vídeos aí é super importante. Planilhas de Excel, tem gestão de processos comerciais também. Como criar uma startup? Tem também, tem para empreendedorismo, vendedor de loja, atendimento ao cliente, tão importante no momento começo de retomada, de tentativa de retomada da economia, administração financeira, introdução ao direito administrativo, entre outros cursos. São muitas vagas e, como eu falei, todas as aulas acontecem à distância. Para você se inscrever, só pela internet. As inscrições já estão abertas nessa área administrativa e pode aí ser um plus na sua vida, né, na sua carreira, que você estava precisando num momento como esse, tá bom? É essa oportunidade que a gente traz para vocês. Como eu disse, 3.000 vagas, mais de 3.000 vagas abertas para esses cursos profissionalizantes. Pedro, volto com você. São essas as informações. Muito obrigado, Denise e Delmiro. Daqui a pouco conversaremos mais. A mamãe da Maria Luísa. São 7h35, depois do intervalo tem os assuntos do esporte com o meu amigo Caco Marques, que está ali preparando, né, a cabeleira para participar aqui, passando os cremes e tal. Novidades no Campinense, que anunciou o técnico que vai ficar à frente do clube na temporada. Já o Galo segue reforçando o elenco. Chegou o homem gol, hein? Camisa 9, tá aí. Aquela foto de apresentação. Daqui a pouco vamos trazer tudo isso para você. Já também tem a coluna de política. Laerte Cerqueira vai trazer mais informações sobre a morte do deputado estadual João Henrique. Ele morreu em São Paulo por conta de complicações da Covid. E um caso chocante. Um homem foi preso suspeito de torturar e matar a tia. Isso foi no Curimataú do estado. Vamos agora chamar a sua participação. Adoro te ver, adoro te conhecer, ter você pertinho da gente aqui. Porque o Bom Dia Paraíba volta já. Bom dia, Paraíba. Já! Gente, um homem foi preso suspeito de ter torturado e matado a própria tia. Isso foi no Curimataú do estado. Mudando de assunto agora, porque ele chega. Vamos aliviar um pouquinho, né? Com o esporte, que é sempre bom. Vamos embora? Aquele produto que você está usando é bom, hein? Então, o pet fica... Eu vou te contar. Não mexe. É mais ou menos isso aí. Vamos embora. Caco Marques sempre com a sua exuberância aqui no Bom Dia Paraíba. Vamos falar do 13, que praticamente tem um reforço por dia chegando lá no Mais PV. um que está chegando. Mais um que está chegando, né? Reforço para o ataque, já é o 10º jogador anunciado pelo Galo para essa temporada 2021. Eu estou falando do atacante João Leonardo. É isso aí, nome composto para você aí, de 26 anos, tá? Que vem sendo aí praxe do clube fazer um anúncio pelas redes sociais. Você está vendo aí a imagem, então, do João Leonardo, atacante paraense de 26 anos, tem passagens aí pelo Bragantino do Pará, Paysandu e Castanhal, esses times lá no Pará, né? Já jogou em Portugal e na Geórgia, antiga república da ex-União Soviética. Exatamente. Caco Marques também é cultura geográfica. Isso. Você que curtiu lá sua temporada europeia, muito bem. E ainda, o último clube do João Leonardo, sabe qual foi? O Jataiense de Goiás, tá? O 13, nesse início de temporada, tem Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Já tem, então, aí 10 jogadores anunciados para esta temporada. E enquanto o Galo anuncia quase um reforço por dia, né, como eu falei, no Botafogo, a ordem foi emprestar os que estão na casa, viu, Pedro Nunes? Notícia que está aqui no GE Paraíba. Vamos colocar aqui para o pessoal. A Botafogo Redução de gastos. Reduzir gastos com a folha e empresta o Wellington César e Everton Heleno. Os jogadores têm contrato até maio com o Belo, né? Como nesse início de temporada tem Copa do Nordeste, mas não existe outras competições nesse momento, né? Então o negócio é emprestar o pessoal. Está aqui a foto do Everton Heleno, né? Uma foto de arquivo aqui do GE Paraíba. E aqui nas redes sociais dele, viu? Ele já falou com um tom aqui de despedida, agradecendo a todos os torcedores e tudo mais, mas
achando que não volta. Ele colocou ali um até breve. Mas ele está falando muito obrigado a todos os torcedores, todos os João Pessoa. A vida continua. A vida continua, vamos embora. Boa sorte para ele, né? Boa sorte para o Everton Heleno, vamos ver o que acontece, né? Normalmente empréstimo é aquela coisa, você vai, mas volta. Às vezes é negociado com o time com o qual o jogador é negociado, né? É emprestado. Às vezes acontece isso. E às vezes ele volta para o clube de origem. Vamos ver o que acontece então com o Everton Heleno, o Wellington César e o Everton Heleno. Meu amigo Caco Marques, e lá nas bandas do Campinense, o que temos? O que temos? Técnico novo. Mister novo. Mister novo. Exatamente. A diretoria confirmou ontem Ederson Araújo como novo treinador da Raposa. Informação confirmada nas redes sociais, você está vendo a imagem aí, tá certo? Gostei da arte aí. Que comandou o Atlético de Cajazeiras nas últimas temporadas, né? Chegou a disputar a semifinal do Estadual 2019 e também no ano passado. Antes disso, a experiência dele havia sido apenas no futebol de São Paulo, por lá treinou o São Bernardo, o Atibaia também, e por enquanto a única competição do Campinense, no qual aí o Ederson Araújo vai dirigir nesse início de temporada, é a Copa do Brasil. No segundo semestre tem a Série D do Campeonato Brasileiro. O Edson, inclusive, já mandou um recado para os torcedores da Raposa. Então, vamos ver. Muito feliz pela essa oportunidade de estar trabalhando nessa grande nação. Vocês podem ter certeza que aí está indo mais um raposeiro para conseguir os objetivos da diretoria, dar o nosso melhor. Você, torcedor, pode acreditar. Nós vamos ter uma equipe aguerrida a todo momento buscando o gol da equipe adversária, buscando sempre vencer. Isso é a nossa metodologia de trabalho, você pode ter certeza que nós vamos implantar ela aí. E por enquanto o Campeonato Paraibano segue o impasse, né? Não houve a reunião esta semana ainda. A FPF disse que não havia marcado reunião alguma com os clubes e os clubes estão querendo se reunir para definir campeonato estadual. Primeiro, segundo semestre, vai acontecer em 2021. A gente fica na expectativa também, tá certo? O moído continua. O moído continua, a novela. Tá Caco Marques, vou te ver no Globo Esporte. Até lá, então. Estarei em casa te Abraço. assistindo. Tchau, gente. Bom dia para todo mundo. Manda um alô para mim. Vai pela sombra. 7h46, vamos seguir aqui com o nosso Bom Dia Paraíba. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, mais conhecido como a Bica, está com um novo morador. É o leão Simba, que foi trazido do zoológico de Ribeirão Preto, em São Paulo, para fazer companhia à leoa Leona, que estava sozinha há mais de um ano. Zuila Davi foi conhecer esse novo morador. Cadê o Simba, Zuila? Oi, Pedro. Olha, o Simba já está ali, ó, ele está aproveitando uma sombrinha bacana aqui no Parque da Bica. Ele chegou aqui no dia 27 de dezembro, já está super adaptado à nova casa. Ele que foi vítima de tráfico, né? Ele foi resgatado no Rio Grande do Norte, passou 11 anos em Ribeirão Preto e agora está de casa nova. E que coisa boa que ele está aqui conosco. Estou conversando com o Tiago Neri, que é o veterinário responsável aqui pelos cuidados dos animais. Vai falar um pouquinho mais sobre a história do Simba. O Simba, que é um animal idoso, né, Tiago? Você estava me contando, precisa de todo um cuidado. E aí o Parque da Bica foi escolhido para tanto fazer companhia para a Leona, quanto dar mais qualidade de vida para ele, né? Fala um pouquinho da chegada dele. Bom dia. Bom dia. Exatamente. O Simba é um animal idoso e é uma das funções do zoológico. Isso justifica a existência de zoológicos também, que a gente dá qualidade de vida para esses animais. São animais que eles precisam de um cuidado especial. Obviamente, um leão na natureza, ele não vive até essa idade. Ele só está aqui porque, obviamente, entra medicação, entra cuidado de uma equipe técnica capacitada, entra uma dieta adequada para esse animal, e isso faz com que esse animal consiga ter uma longevidade um pouco maior. Então o Simba está aqui para receber exatamente esses cuidados. João Pessoa, né, a cidade de João Pessoa, porque não se trata só do zoológico, foi contemplada com esse voto de confiança de acreditarem no nosso trabalho e ver que as novas estruturas do recinto, as novas estruturas do zoológico davam essa qualidade de vida a esse animal que tanto precisa. E aí a Leona estava aqui sozinha, né, no novo recinto dos felinos, foi inaugurado agora há pouco tempo, e foi justamente para também fazer companhia a ela. Como é que se deu essa comunicação para trazer o Simba aqui para cá também? Exato. O Simba, ele é um animal que conviveu a vida inteira com o irmão dele, que veio a óbito há um ano atrás. Então ele estava há um ano muito triste, um ano que a gente entende muito bem essa sensação. O animal, quando perdeu o seu único companheiro, ele ficou muito triste e estava definhando. E aí a gente entendeu que a Leona podia fazer esse trabalho com ela. A Leona, ela tem um trabalho aqui na Bica de condicionamento animal, ela tem um trabalho com a equipe técnica que já faz todo o parte de condicionamento, de tratamento. A Leona já fez acupuntura, a Leona recebe massagem, então ela vai ensinar ele
que essa equipe técnica que está aqui está para o bem, está para ajudar. Então vai ficar muito mais fácil e o trabalho que a BICA tem reconhecido de condicionamento animal também vai favorecer esse animal. Todo mundo que está nos vendo sabe que não tem como a gente anestesiar o leão todos os dias para fazer uma massagem, por exemplo, uma fisioterapia. E aqui, com condicionamento animal, a gente consegue fazer através de comando de voz. E isso é um trabalho que a BICA vem se destacando. E aí ele tem toda uma alimentação controlada, né? Os dois, essa adaptação dos dois também está sendo acompanhada por vocês, por veterinários, por toda uma equipe. Como é que tem sido tudo isso? Ele está adaptado já à realidade? Exatamente. O Simba foi um animal que, para chegar aqui na Paraíba, para você ter ideia, já começa o preparo daí. A equipe técnica que vinha transportando esses animais, eles não dormiram. Então foi um revezamento de motoristas para fazer o trajeto o mais curto possível. Então, para você ter ideia, de Ribeirão Preto para João Pessoa, eles demoraram em torno de 13 horas. Um dia e 13 horas. Então é muito rápido. Uma viagem normal são 3 dias. Eles fizeram isso na metade do tempo, já para o animal ficar menos tempo na caixa de transporte. Então o transporte é terrestre, por segurança, devido à altitude do voo, pode ser prejudicial ao animal, e chegando aqui ter toda uma adaptação entre ele e ela. Então a gente não é chegar e soltar, porque imagina apartar uma briga de leão, ninguém ia pensar nisso. Então tem uma tela que bota entre eles ficam se vendo, eles começam a se alimentar próximo, e a partir daí vai tendo todo um cortejo, e a gente entendendo como esses animais se comportam. Então ela começa a dar sinais de aceitação, ela deitava, ficava com a barriga para cima, e aí a gente sentiu segurança de liberar essa grade e juntar os dois animais. E aí foi sucesso garantido. Assim que a gente soltou, ela foi tipo uma anfitriã para esse animal. Ela apresentou o recinto para ele. A gente vê aqui que Leona agora está um pouquinho afastada, mas a gente agora há pouco presenciou uma cena. Ela chegou pertinho dele, já fez um carinho em Simba. Então a gente vê que está sendo bem bacana essa companhia dos dois aqui na BICA. E só lembrando, Tiago, que a BICA está com a visitação liberada, né, seguindo todas as normas e protocolos, uso de máscara obrigatório. Mas o pessoal está convidado para vir conhecer o Simba, né? Exatamente. A BICA funciona das terças-feiras ao domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde, a entrada do visitante, e às 17 horas a saída do último visitante. Tá todo mundo convidado, né, para vir conhecer o ilustre morador agora. Exato. Eu diria até dar boas-vindas, né, a ele, que está sendo muito bem recebido pela população de João Pessoa. Olha, Pedro, a gente fica com essas imagens aqui bacanas, né? Quem não conhece ainda a BICA, não viu agora, né, com toda essa reforma que passou aqui, o local tá super bacana, pessoal vindo, respeitando, né, as normas de segurança, usando máscara, mantendo o distanciamento. É um local que nem precisa dizer, né, super agradável, e ainda mais tendo esse contato de perto com a natureza. A gente não tem preço, né? Você chegar aqui e admirar um animal desse, já ganhou o dia. Eu já ganhei o dia conhecendo aqui Simba e ficando perto aqui de Leona. Vou ficar por aqui um pouquinho mais, tá, Pedro? Volto com você. Fica, Zuila, aproveita. É um privilégio ter a BICA, um local tão bacana, tão bonito, né? E eu acho que tá rolando um clima entre o Simba e a Leona, né? Estão se conhecendo ali, tal. Seja bem-vindo aí, o novo morador da BICA, que foi muito bem recebido, com carinho, com todo cuidado. É mais uma atração para a gente poder acompanhar aqui. São 7h51 agora. E atenção para a turma que está se preparando para o Enem. Hoje tem a última videoaula da temporada, né, no G1 Paraíba, matemática. De novo, né, matemática? Professor. Bom, Pedro, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Pois é, reta final do Enem, né? Já vai começar no próximo domingo. A prova de matemática ainda não é nesse domingo agora, vai ser no outro. Mas a gente vai ter que já trazer esse material para os alunos, né? Já se preparar aí, querendo ou não, é reta final já do Enem. E aí o professor Cícero Demétrio, né, que a gente tem no G1 Paraíba, está falando sobre razão. Ele explica até um pouquinho o que é essa razão, né, que é um tipo de fração, está destacado aí, ó. É uma fração utilizada em questões de proporcionalidade para comparar os valores de duas grandezas. Ou seja, uns exemplos aí que ele diz, né? A gente tem a densidade demográfica, por exemplo, você quer comparar o número de pessoas pela área ocupada, né? Então, o número de habitantes por metro quadrado na cidade de João Pessoa, por exemplo. Então, usa aí o cálculo da razão. E outro exemplo também é na questão de escalas, quando você quer comparar o tamanho de um desenho com o tamanho real, né? A proporção desse desenho aí. Então, vamos supor um exemplo. O cara está fazendo um projeto de uma casa, faz a planta baixa dentro de uma proporção, e essa proporção tem que estar bem calculada, que é para quando o cara construir a casa de verdade, ela está exatamente como está no projeto. Então, é um cálculo aí de razão. E aí ele tem alguns exemplos, né? Por exemplo, dividir um valor ou comparar partes de um valor. Enfim, ele vai ensinar, o professor Cícero Demétrio vai ensinar nessa videoaula como você faz esses cálculos de razão, que é um assunto que cai bastante na prova do Enem. E lembrando, Pedro, só aí também para concluir, né?
Já nessa reta final, lá no G1 Paraíba, na página especial do Lá Vem o Enem, além dessa videoaula, a gente também tem todas as outras videoaulas que a gente já trouxe para cá e ainda temos também o aulão que teve no fim de semana, né, a reprise do aulão, todas por tema, né, de todos os temas que vão cair no Enem nesse fim de semana e no outro fim de semana também, e aqueles simulados também que a gente já preparou. Então, quem quiser conferir, é só ir no site lá, g1.com.br/pb e conferir tudo. Adoro matemática. Muito bom, né? Só que não. Somos jornalistas, a tabuada sempre foi um mistério pra gente. Faz o cálculo com o computador depois. O importante é que a turma manja. O pessoal Pois de casa que dá show disso aí. Não é nem tem que ser a própria punho de cabeça, então tem que estudar mesmo. O pessoal estuda bastante. Obrigado, Diogo, pela Valeu, participação. Pedro. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Boa semana. 7h54, daqui a pouco voltamos. Vamos apresentar a coluna de política com Laerte Cerqueira, contando que quem passa pela Paraíba hoje é o candidato do presidente Jair Bolsonaro à presidência da Câmara Federal. Estou falando do deputado Arthur Lira. Vem atrás dos votos dos parlamentares paraibanos. E vamos trazer mais detalhes da morte do deputado estadual João Henrique. Ele morreu por complicações decorrentes da Covid-19. Daqui a pouco a gente está de volta e você manda o seu recado agora. Você sabe que você brilha. É muito bom te ver participando aqui do Bom Dia Paraíba. Bom dia, sou Petrônio de Campina Grande. O Bom Dia Paraíba volta já. E a gente já volta com a sua participação pelo 981819700 757. Passou rápido hoje, né? Bom dia, eu fico muito triste porque a ciclovia aqui na Avenida Tancredo Neves está completamente acabada e os órgãos responsáveis não fazem nada. É a mensagem do Eduardo sobre esse abandono na ciclovia da Tancredo Neves. Helder do Valentina, bom dia. No final da Perimetral Sul, em frente ao supermercado São José, veículos ficam estacionados do lado esquerdo da via. Não há fiscalização nenhuma. Carros ficam o dia inteiro estacionados, causando transtorno no fluxo do trânsito. Alô, CEMOB, é o Helder do Valentina que está mandando mensagem aí para vocês, cobrando atitude, né? Uma fiscalização. Só aqui de Campina Grande, também a lotação dos ônibus é uma constante. Outra coisa, quando chegar na integração, a limpeza do transporte público não está acontecendo. Não tem álcool em gel para a limpeza das mãos. Gostaria de uma providência das autoridades. Mais reclamação do transporte público, dessa vez lá em Campina Grande. Bom dia, os ônibus em geral estão lotados. Sendo assim, é impossível o distanciamento. E o pior, estamos pagando para contrair a Covid. Não concorda? Onde estão as autoridades? Não se identificou, mas está feita aí o repúdio, a denúncia. Bom dia, acho contraditório essa ação de acabar com a festa de gravação do DVD no Altiplano. Pois nas eleições, o que mais se viu foi a aglomeração de pessoas em carreatas, a pé, dentro dos carros lotados, bebendo e sem máscara. E em nenhum momento se ouviu dizer que tinha sido proibido. Complicado, né? É a opinião da Vânia, do Jardim Aeroporto, lá em Bahia, também mandando mensagem com a gente de uma festa que foi gravação de um DVD que foi interrompida por conta da fiscalização que identificou irregularidades por lá. A Vânia está dando a opinião dela aqui. 7h59, continue participando, que até 8h30 da manhã dá para a gente conversar, dá para mostrar a sua mensagem aqui, 981819700. Coladinho com o nosso Bom Dia Paraíba, tem o Bom Dia Brasil. Bora dar uma olhada nos destaques desta quarta? A gente começa a coluna de política hoje falando da morte do deputado estadual João Henrique, vítima de complicações da Covid. Bom dia, Laerte. Bom dia, Pedro. Olha só, a gente recebeu a informação agora, primeiro a gente vamos atualizar, né? O deputado João Henrique faleceu ontem à tarde, depois de complicações com a Covid-19. Há mais de um mês ele estava em São Paulo, internado em um hospital de São Paulo, e aí, depois dessas complicações, ele tinha diabetes, ele faleceu. Tinha 77 anos, né? É natural de Monteiro, e quem tem mais informações é Antônio Vieira, que está ao vivo em frente à Assembleia Legislativa, onde iria acontecer o velório, tá, Vieira? Mas foi cancelado. Acabei de receber informação de que o velório será no Parque das Acácias, às 3 horas da tarde, entre 3 e 5 horas da tarde. Ia ser na Assembleia, mas vai ser no Parque das Acácias, numa central de velório. Vieira, bom dia. Bom dia, Laerte. Pedro, também
A gente fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa para onde, de acordo com as primeiras informações de uma primeira programação, seria trazido o corpo, né, com o caixão com o corpo do deputado de São Paulo. Chegaria no aeroporto e viria para cá para que fosse feito um velório aqui, para depois seguir para Monteiro. Mas a gente acabou de atualizar as informações. No início da tarde, o corpo do deputado vem aqui para a Assembleia Legislativa para um rápido momento, porque vai, de acordo com os seguranças, ser cremado, né? A cremação deve acontecer em Cabedelo. Essas são as informações mais atualizadas que nós temos, já atualizadas aqui com o pessoal da segurança da própria Assembleia Legislativa, que está adentro, está por dentro, né? Tá envolvida nesse processo do velório e enterro do deputado João Henrique. Essas são as informações que nós temos de momento. Laerte, Pedro, voltamos com vocês. Valeu, Vieira. Você viu aí que eu falei uma coisa e Antônio Vieira falou outra, porque de fato as informações estão se desencontrando nesse momento com relação ao corpo e a chegada do deputado estadual João Henrique, que faleceu ontem à tarde, depois de complicações pela Covid-19. Ele tinha 77 anos, ele participou da campanha da filha, Michele Henrique, agora, esse ano, aliás, no ano passado, né? A informação que chega agora, nesse momento, da assessoria de imprensa do deputado João Henrique, da deputada federal Edna Henrique, esposa de João Henrique, viúva agora, diz o seguinte, que a assessoria parlamentar do deputado estadual divulga nesta quarta-feira que o corpo vai chegar às 2 horas da tarde, na cidade de João Pessoa, vai seguir para uma central de velório. Às 3 horas da tarde inicia o velório nessa central, até às 5 horas da tarde e, posteriormente, depois, segue para Monteiro. Essa informação que eu recebi agora da assessoria e que não vai ser mais como estava programado inicialmente ir para Monteiro. Programação, só repetindo, o cortejo de 3 horas da tarde, chega no aeroporto e fica numa central de velórios, aqui em João Pessoa até às 5, depois vai para Monteiro, o velório será em Monteiro durante toda a noite, madrugada, e o enterro não vai ser mais cremação, será o enterro amanhã em Monteiro, no cemitério local. Essa é a informação. A gente tem que lembrar que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, ele lamentou a morte ontem e decretou luto oficial na Assembleia por 7 dias. Muitos deputados, colegas, lamentaram a morte nas redes sociais, prestaram solidariedade à família. O governador João Azevedo também emitiu uma nota lamentando a morte do deputado. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que foi colega de João Henrique na Assembleia Legislativa. Foi uma morte, obviamente, que pegou muita gente de surpresa. A morte, de fato, nos pega de surpresa e foi por conta das complicações da Covid-19. Muito bem, Lente. Falar um pouquinho da eleição da Câmara, né? As informações que o destaque da política nacional também com foco na Paraíba hoje. Pedro, a eleição na Câmara dos Deputados agita Brasília, porque é uma casa extremamente importante, decisória, né? É onde passam as decisões do país. E, claro, os estados também ficam agitados, as bases, porque é onde estão os parlamentares, principalmente nesse período agora de recesso. Hoje, quem passa por Pernambuco e aqui pela Paraíba para fazer campanha à presidência da Câmara é o deputado do PP, Arthur Lira. Ele vai conceder uma entrevista à imprensa às 5 horas da tarde em um hotel da Orla de Manaíra, onde fala sobre suas propostas à frente da Câmara. Depois, às 8 horas da noite, ele janta com deputados federais paraibanos para buscar apoio. A preço de hoje, o cenário é o seguinte, Pedro. Dos 12 deputados estaduais paraibanos, 4 já não devem votar com ele. Isso está certo. E não devem participar desse jantar. Quem são? Gervásio Maia, do PSB, que faz oposição, né? Frei Anastácio, do PT, Aguinaldo Ribeiro, que já faz campanha e seria, inclusive, o nome que ia enfrentar Arthur Lira, e desistiu e deu espaço para Baleia Rossi, que é o outro candidato, e Efraim Filho, também do DEM. Por quê? Porque Efraim apoia as decisões de Rodrigo Maia, são do mesmo partido. Ontem eu falei com o Efraim, ele disse o seguinte, que Baleia Rossi é muito bem-vindo à Paraíba, mas não falou sobre participação no jantar.
Sobram aí 8 deputados federais paraibanos convidados para esse encontro. Uns que já definiram voto e outros não definiram. Aliás, um deles me disse o seguinte, que nem a esposa sabe em quem ele vai votar. Lembrando que a votação lá é secreta, né? Alguns não têm problema em dizer, um deles é Hugo Mota, do Republicanos. Eu falei com ele ontem à noite, ele confirmou o jantar e declarou voto a Lira. Na lista de convidados também está Rui Carneiro e Pedro Cunha Lima. O Rui Carneiro me confirmou que vai participar com o Pedro Cunha Lima, ambos do PSDB, e o Wellington Roberto também vai participar. O Wellington Roberto já declarou em imprensa apoio a Lira, é um dos articuladores para a eleição de Lira lá na Câmara. Edno Henrique não vai participar por causa da morte do marido, João Henrique, que a gente falou agora há pouco. E a informação que eu tenho é que também foram convidados Júlia Lemos, Damião Feliciano e o Wilson Santiago, Júlia Lemos do PSL, Damião Feliciano do PDT e o Wilson Santiago do PTB. Não consegui falar com eles para confirmar se vão participar ou não, mas a informação que tenho é que os convites foram feitos. Em Brasília, tem uma reunião hoje no Palácio do Planalto e não deve participar o Wilson Santiago. Lembrando que o deputado pode ir para o encontro, pode jantar, pode ouvir Arthur Lira, mas não significa que ele vai votar, né? Tem o partido, tem são várias vertentes aí, são vários aspectos que podem definir a votação. Eles podem participar. Agora, claro, quem já está na oposição, quem já declarou apoio a um outro candidato, não vai participar do jantar, que é muito mais para afinar esses apoios. E o senador veneziano definiu o destino dele? Definiu. A gente adiantou um pouquinho aqui que ele estava mais na tendência para o MDB, o antigo partido dele, e ele voltou para casa para o MDB. A filiação foi ontem, lá em Brasília. Veneziano tinha opções como Cidadania, do governador João Azevedo, Rede e o Podemos. O Rede e o Podemos são partidos menores, não tinha nem tantas prefeituras. O Cidadania é um partido grande hoje, por conta do governador, mas aí Veneziano seria um coadjuvante nesse partido, apesar do apoio que ele dá a João Azevedo. E aí ele vai para o MDB sabendo dos problemas e entendendo que precisa de uma renovação. Ele já foi uma figura de proa no MDB, deve voltar a cumprir esse papel. Veneziano, Pedro, disse que continua na oposição ao governo Bolsonaro, mesmo no MDB, porque o PSB já fazia oposição, ele como deputado, o senador do PSB fazia oposição, mas ele disse que vai continuar mesmo no MDB, que apoia o governador João Azevedo. A gente tem que lembrar que o João Azevedo apoiou Ana Cláudia, a mulher dele, quando ela foi candidata a prefeita de Campina Grande agora, Ana Cláudia do Podemos, e também disse que não vai impor nada para comandar o partido a confirmar, né? Vamos esperar. E a mãe dele, do senador veneziano, tomou posse ontem no Senado. Isso, Nilda Gondim, também do MDB, é suplente do senador José Maranhão, e como Maranhão pediu licença para cuidar das complicações provocadas pela Covid, ela assume a vaga interinamente, diz que vai retomar alguns projetos de quando ela era deputada federal. A gente tem que lembrar que ela foi deputada federal entre 2011 e 2015, e ontem quem deu a posse foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Você viu aí na foto o momento da assinatura do termo de posse. Nilda Gondim, como senadora da República, traz um fato inédito na política nacional. Esta é a primeira vez que 3 integrantes em linha familiar de primeiro grau têm a oportunidade de representar um estado no Senado Federal. Dos 3 membros, você tem que lembrar, Vital do Rego Filho foi o primeiro, hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. O segundo foi Veneziano Vital, do Rego, que a gente mostrou agora há pouco que foi para o MDB. E agora, 2 anos depois, Nilda Gondim assume o mandato de senadora da República. Eu fico por aqui, tá bom? Excelente, obrigado pela participação, um abraço, como sempre. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Valeu, tchau pessoal. 8h12, gente, entre tantas perdas ainda há motivos para sorrir nessa pandemia. Esse aí recebendo alta que você vai ver agora é o Alfredo José Costa, de 36 anos. Ele estava internado no Hospital de Clínicas de Campina Grande, venceu a Covid, graças a Deus, que bom ver essa cena. Na saída ele foi recepcionado pela esposa, que fez um novo e lindo pedido de casamento. Olha só que emocionante. Você quer casar comigo de novo? Eita, um pedido de casamento.
Ah, que lindo, gente. Só para explicar, eles já são casados, só que para se internar tem que tirar todos os pertences, né? E o Alfredo precisou ficar sem aliança. Aí a esposa, logo na saída do hospital, renovou o pedido de casamento. Parabéns para os dois. Muita saúde para você, Alfredo. Saúde, que a vida siga com muita plenitude. São 8h13 e a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui no Bom Dia. E agora tem você. Já mandou o seu vídeo hoje? Dizendo assim, Bom Dia Paraíba volta já. Manda aí tomando café da manhã, com a família reunida, mostra todo mundo. Pode gravar simultaneamente, todo mundo gritando, Bom Dia Paraíba volta já. Pode também, vamos ver. Moradores de João Pessoa estão tentando acessar o boleto do IPTU, mas não estão conseguindo, não. E aí, qual a solução, né? Porque o pessoal quer pagar, mas não sabe como, não está conseguindo ter acesso ao boleto. Felícia, com você. Bem, Pedro, a assessoria da Secretaria da Fazenda disse que as pessoas não estão conseguindo imprimir o boleto porque o calendário para o pagamento do IPTU de 2021 ainda não foi lançado, ainda não está disponível porque as datas não estão definidas, mas também não informaram quando estará. Agora, quem está com o IPTU do ano passado atrasado pode fazer o pagamento, é só emitir o boleto pelo site. E essa emissão de boleto para o pagamento é para o pagamento à vista, viu? E é preciso ter em mãos a inscrição, o número de inscrição do imóvel. Agora, quem está com o IPTU do ano passado atrasado e também de anos anteriores e precisa parcelar ou fazer alguma negociação, é preciso agendar o atendimento. E esses dois serviços, tanto de emitir o boleto para fazer o pagamento à vista do IPTU atrasado do ano passado e de agendar algum tipo de negociação ou parcelamento, podem ser feitos pelo site, que eu vou passar o endereço agora, que é o joaopessoa.pb.gov.br/pc. Vou repetir. joaopessoa.pb.gov.br/pc. Pedro. Obrigado, Felícia. A gente convidou o secretário para participar com a gente, mas, segundo ele, não houve disponibilidade. De qualquer forma, você passou as informações para a gente. Nós mostramos que após uma denúncia anônima, Procon e a Gevisa encerraram uma festa que estaria acontecendo no bairro do Altiplano. Era a gravação de um DVD de um cantor do Rio Grande do Norte. Os responsáveis pelo evento defendem que estavam seguindo os protocolos de saúde. Vamos continuar aqui. O mutirão para a emissão de documentos no espaço cultural segue acontecendo, mas muita gente tem reclamado que chega às 5 da manhã por lá e não consegue ficha para o atendimento. Reta final de preparação para o Enem e os professores estão passando as últimas dicas para você, estudante, antes da prova, hein? Hoje conferimos orientações de História e Gramática. Questão abolicionista é uma das questões da crise do Império Brasileiro, tranquilo? Aí você se liga lá em 1850, Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro. Fica ligado também na Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e principalmente a Lei Áurea de 1888, tá? Mas presta muita atenção, a condição dos negros logo depois da abolição da escravatura continuou precária, ok? E o outro toque que eu dou para vocês ficarem bem espertos, é a questão da revolta da vacina que aconteceu em 1904 por conta do que nós estamos vivendo hoje. Inclusive você pode associar isso também com a prova de redação. E no caso de língua portuguesa é muito importante a gente destacar a distinção entre interpretar e extrapolar. Porque interpretar ela envolve a nossa capacidade de ler aquilo que o texto diz, aquilo que o texto não diz, mas deixa implícito. E extrapolar significa a gente colocar no texto aquilo que está além do texto, aquilo que não está presente no texto. Então é muito importante, vou dar um exemplo bastante prático. Se eu disser Daniel é meu filho mais velho, eu tenho uma informação implícita aí. Eu posso inferir que eu tenho mais de um filho. Então o professor Eric, quando diz que Daniel é o mais velho, eu posso ter uma inferência válida. Ele tem mais de um filho. Agora, o que seria extrapolação? Inferir que ele é pai de um casal, ou que ele é pai de gêmeos. Por quê? Porque essa informação ela não está explícita, nem está implícita, ou seja, ela não está presente no texto. Com espaços de ciclovia pela cidade, as bicicletas têm sido mais lembradas, né, na hora de pensar em uma forma de se locomover. Tem gente que
para ir e voltar do trabalho, têm optado pelas bikes, para manter a saúde e também evitar dor de cabeça sem congestionamento. Sempre divulgando para os colaboradores, incentivando o exercício físico, a alimentação saudável. E aí tem o bicicletário, né, que é uma forma de... É uma opção, né, para o colaborador que quer usar essa prática, né? Muitos é com a conscientização ambiental. Outros é o tempo, né, que fica mais rápido, não pega o trânsito, não fica estressando. Outros são saúde mesmo, física e mental. Eu comecei a praticar novamente o pedal recentemente, através de um grupo de amigos. E acho que ficou muito prático, por João Pessoa ser uma cidade plana e cada vez mais planejada para o ciclismo, aderir também à bicicleta para vir ao trabalho, e não só como lazer e atividade física. Começo o dia e termino o dia, né, pedalando, que é uma coisa que eu amo, e eu consegui agregar isso e, de fato, a qualidade de vida melhora bastante, porque a gente tem essa sensação de liberdade que o pedal nos traz, né? Por causa desse período de pandemia, a procura por máscaras e luvas tem aumentado e muito. Com isso, sobra para o consumidor, que tem visto os preços mais altos, né, desses produtos nas farmácias. Um absurdo o aumento que houve, demasiadamente, mas você não encontra em distribuidor com preço equivalente ao que a gente comprava no mês de fevereiro e início de março. A procura realmente aumentou, eu acho que quase 80% desde o início da pandemia. Todo mundo querendo se precaver, usando sua máscara. Luva, geralmente quem trabalha com pessoas idosas, que realmente precisa usar máscara, e seringas, por causa da vacinação. A Anvisa divulgou orientações para as farmácias no que diz respeito às vacinas quando elas estiverem disponíveis. Elas devem preparar a recepção, tudo direitinho, as farmácias, né, para evitar a contaminação da Covid-19. É um protocolo também para as farmácias nesse sentido. Se você quiser rever alguma reportagem, né, dá uma acessada no Globoplay, baixa no seu celular. O Globoplay maravilhoso, tem série também, conteúdos exclusivos. Seja assinante do Globoplay. São 8h24, tem comentário aqui? Vamos ver? 981819700. Bom dia, Pedro. Não entendi porque vai acontecer velório do deputado. Se é proibido velório para pessoas que morreram de Covid-19. É a Rosa, da Portal do Sol. Rosa, a informação aqui é a seguinte, né, Cris? A informação é que, de acordo com o laudo do médico, ele não morreu de Covid. Ele morreu de consequências pós-Covid, pós a doença. E que não estaria mais transmitindo, segundo as informações médicas que a gente está passando, o laudo médico, por isso que a gente está informando aqui, tá bom? Mas, de qualquer forma, obrigado, toda a participação é muito bem-vinda aqui no Bom Dia. 8h25, agora vamos finalizar a nossa participação sempre, né, com a mamãe da Malu. Bom dia, Denise e Delmiro. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Pedro. Até amanhã, se Deus quiser, sim. Que bom. Que bom ter a sua companhia aqui todos os dias. Você de casa, como é que pode participar do Bom Dia Paraíba? Como a gente sempre diz, pelo nosso WhatsApp, né? O 981819700. Por esse número você manda sugestão de reportagem, manda crítica, manda dicas, manda vídeos do Bom Dia Paraíba Volta Já e interage junto com a gente. Porque agora a gente já está preparando o jornal de amanhã. Eu quero ver sua participação aqui, a sua dica. Qual tema você quer ver no nosso jornal? Participa! Tchau, gente. Um ótimo dia, um dia iluminado para todos vocês. E até amanhã, né, Pedro? Vamos tomar nosso café da manhã agora. Se Deus quiser, dia iluminado para todos nós. 8h26, bom dia, Paraíba. Vou mandar aqui um abraço para o seu Carlos Monteiro, que é o pai da Mirella. Trabalha conosco aqui, coordena as entradas dos repórteres ao vivo. Grande Mirelinha, o paizão Carlos Monteiro está fazendo aniversário hoje. E a gente manda um abraço do tamanho do mundo para ele, toda a saúde do mundo. Sua filha te ama, viu, seu Carlos? Um abraço. Para você que acompanhou o Bom Dia, que está desde as 6 da manhã, obrigado, viu? Para você que acompanhou aqui, acolá, saiu, foi tomar café, tomou banho, depois foi para o trabalho, chegou no trabalho, ligou, estava rolando o Bom Dia, porque são 2h30 de jornal. Aí imagens da Pedro II, o trânsito está intenso, viu? Câmeras da CEMOB mostrando que o trânsito está intenso, o pessoal saindo de casa para trabalhar às 8h28. Muita prudência aí, os motociclistas também que pegam esse corredor entre os carros, é importante ter cuidado para que acidentes não aconteçam.
Bom dia, Paraíba. Na sequência tem Bom Dia Brasil. Fiquem todos com Deus e obrigado. Opa! Olha, passou ali o rapaz da bicicleta. Tive um susto agora. Tchau, gente. Bom dia. 15 para meio-dia tem um JPB 1.